Vai som? Som ok? Vai câmera? Câmera ok? Gravando! Está no ar mais um episódio A Arte do Trade. Eu, Márcio Killing, um fascinado pela análise técnica. Hoje vou ter uma surpresa aqui, meu querido amigo. Eu não estou acreditando. Por quê? Para começar, a maior surpresa é o Márcio chegou no 21º episódio, a primeira vez. Isso é verdade, isso é verdade. E tem uma outra Isso é coisa verdade. também meio esquisita. E tá fazendo frio no Rio de Janeiro, o gaúcho aqui tá de colete, manga longa, sei lá. A gente tem estilo, térmica, né, Scott? sei A gente quê, tem, não tem dinheiro, mas tem estilo, né, Não, irmão? você já não é mais gaúcho. Para Não você sou. passar frio no Rio de Janeiro, você tá... Alguma coisa Não tá só. muito errada. Mas o meu time é raiz, né? Não é igual do convidado, irmão. Não, você Pô, você tem, né, cancha, respeita, né, velho? Respeita. Ô, Marcião, Fala que comigo. legal. Esse convidado é muito especial. Eu estou de férias, pessoal. Eu vim gravar, porque é um cara que eu tenho muito carinho. Você é uma de pessoa que a gente férias? gosta. Tô de férias, cara. É, que Tô moral. aqui, ó, viva Bahia. Estava na Bahia, cheguei antes de ontem. Que alegria. Um abraço pro povo nordestino, É, povo isso querido, aí. né? Adoro É Bahia. a alegria do nosso Brasil. Adoro Povo- Salvador. Oh, meu Deus. Eu não vou cantar, não, senhor. Já quase mandei uma cheque agora. Que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador. É, coração do Brasil. Já fui muito pular na pipoca, irmão. Coisa boa. Respeita. Então, um abraço pra você, meu amigo nordestino, que nos acompanha. A gente tem um público muito forte no Nordeste. Eu tenho muitos amigos e clientes lá no Nordeste. É um povo que, assim, poxa, eu falo assim, não é possível que eu não moro num lugar desse aqui. Cara, Marcião, um monte de pessoas que nos acompanham. O Marcos, que é no nosso grupo lá, parceiraço, ele falou assim, cara, eu estou em Salvador, você está em Praia do Forte, eu vou te buscar aí. E vai foi. no Salvador, vamos dar uma volta lá no Pelourinho, nas coisas todas, e te levo pra Praia do Forte. Assim, é 1 hora pra ir e pra voltar. Olha só o que é, né, como eles são E ele solícitos. foi ou foi só garganta? Não, ele me chamou, só que eu já tava no avião nessa hora. Ih, Ele viu, rapaz. mas assim, eu não tô precisando do Marcão, que é um grande parceiro, tá no nosso grupo Que da Arte do maneiro. Trade. Aliás, aproveita, clica nesse link aqui, faça parte desse grupo e também venha se relacionar, né, com vários traders e também criando amizades, né, Marcão? Com certeza. Olha só. É. Então, se de repente você pode estar viajando, você tem lá o Uber de graça, né, velho? Eu viajei, eu fui lá pro Ceará, lá pro Fortaleza, e teve lá amigos que me encontraram, que fazem parte. Encontrou o Paulo Prado, grande amigo. É, isso aí. Um abraço, então, Paulão. venham fazer parte da nossa comunidade, porque além de troca de informações, de experiência, a gente acaba virando amigo. Eu falo, né, Scott, que o mercado financeiro é uma máquina de fazer amigos, né, cara? E para quem não sabe, o Márcio tem um Fusca. É isso. Esses dias o Márcio, na comunidade da Arte do Trade, compartilhou que ele tinha um Fusca. E aí, você viu o tanto de cara que tem Fusca lá, velho? Não, e tem No gente grupo. que tem um sonho de comprar Fusca também, né, cara? É, e Que o cara maneiro. tá sonhando e vai buscar no trade É o Fusca. isso aí. Não, tinha meia dúzia de Fusca lá. Eu falei, pronto, acabou, velho. Mas, cara, você então que é aí de casa que tá nos assistindo, compartilhe essa live, porque hoje o negócio vai ser diferente, né, cara? Rapaz, eu até tomei um super coffee aqui pra ver se eu vou entender alguma Eu coisa. também, cara, porque não é a minha praia esse negócio. É a missão dele. Se a gente não entender, ferrou. Você não vai entender. Mas... Brincadeira, pessoal. Acho que a gente tem que ter uma aula muito importante que a gente vai ter aqui. Marcião, e eu tava enrolando um pouco aqui porque eu não queria que você fizesse essa apresentação hoje. Por quê, cara? Tem um negócio aí que eu não vou ficar deixa muito eu feliz, falar, não. Então, cara. conta Não, aí. hoje é bacana porque tem muita gente que é adepta ao que ele vai nos apresentar hoje, né? Então, a gente precisava Você não de tá falando de futebol. Não, claro que não. Eu tô falando Porque adepta... não tem muita gente. Eu tô falando adepta ao que ele vai nos ensinar neste momento. Então, nosso convidado de hoje tem 33 anos. Você Idade também de tem- Cristo, hein? Também Também tem, tem. né? Mexe com nós não, Os meu irmão. novinhos. Aliás, parabéns, Márcio Killing. Hoje fazendo 35 anos. Que bom, eu achei que você ia chutar pra cima. Mais 11. Mais 11. É isso aí. Meu irmão, amo você. Também Obrigado te por esse amo, cara. programa. Obrigado Obrigado. você que nos acompanha. Sabe que vocês só fazem essa amizade, esse trabalho aqui fortalecer. Isso é super autêntico. A gente ama o que faz, a gente é super feliz. E tudo isso que vocês viram, né, nos acompanha desde o programa número 1. E a gente é isso aqui, dentro e fora, né? É de isso câmera. aí. Ele de férias, eu de aniversário, e estamos aqui felizes, sorridentes, gravando esse programa, Pra porque quem? é um prazer para você que está nos assistindo. Então vamos voltar àquele que tem 33 anos, natural de
Ituiutaba. Rapaz, é difícil falar isso, Marcelo. Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Agora que vem a parte mais legal, Scott. Puta que pariu. Oi, desculpa a palavra. Qual é o torcedor? Torce pra quem? Um time aí que diz que é o maior... Cara, o que é isso? O cara é mineiro, mora em Goiânia e torce pro Flamengo? Torce pro Flamengo. É o primeiro flamenguista do nosso programa. E é um... Não é carioca. Não é carioca, não é um flamenguista raiz, então, cara. Ele falou que era torcedor do Cuiabá, mas alguém pagou ele aqui, fizeram uma propina, falaram assim, ó, quando você era criança te falaram que era do Flamengo. Não, tá. Mas ele é mais torcedor do Cuiabá. É porque ele quer audiência. Ele quer audiência. Por isso que ele falou que é flamenguista, cara. Ele que começou no mercado financeiro em 2013, operando ações e opções. E 2015 foi para os futuros, especificamente operando dólar. Ele é mentor, tem mais de 1.000 pessoas que passaram pelas mãos dele. Ele que é meu amigo, nosso amigo pessoal, como eu disse aqui, o mercado financeiro é uma fábrica de fazer amigos. Ele é meu amigo pessoal e também ele é meu conselheiro, irmão. Ele me dá vários toques, ele fala, Marcial, faz isso, isso, isso e isso. E eu quero chamar ele porque eu quero aprender esse negócio que ele ensina aí, cara. Com vocês, Milson Júnior, mais conhecido como Tio Juquira. Juquira. Muito bom. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, parabéns, Marcelo. Obrigado, cara. Eu acho que o Scott vai ter que pagar teu almoço hoje. Óbvio. Rapaz, quem vai pagar é você. O que é isso? Conversa é Eu essa? saí lá de Goiânia. É clássico Eu sou isso. visita. Não, mas a visita é que paga. Ele é visita. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Nem já vai interpretar, tem que pagar para... Não, Calma. Nós estamos zoando o barraco aqui. Calma. Ou seja, quem não chora não mama. É isso aí. Quem é isso pagar aí. o Wilson Júnior. Milson. Nome de jogador caro. Milson Júnior. E aí, Juquira? Pô, é um prazer você estar aqui com a gente. E você veio... Cara, esse cara, ele já ensinou para muita gente do mercado. Fluxo, né? Fluxo. Tape reading, né? Um negócio reading? esquisito, Nosso né? inglês tá em dia, hein? Tape reading. Tape reading. Caraca, cara, como é que esse cara consegue ver tanto número? Cara, eu tenho um amigo aqui que ele adora tape reading. Nossa! E ele já me mandou, ele falou assim, eu vou aí, Márcio, eu vou no programa. Eu falei, venha, cara, tem aqui nosso estúdio aqui, dá pra assistir, nossa sala VIP. Mas ele, eu tô trabalhando. Aí ele me mandou uma série de perguntas aqui, eu vou te encher de perguntas, Fechado. Juquira, porque eu não entendo nada de fluxo e eu quero entender alguma coisa. Vambora. Entende. Você viu que ele tava operando aqui agora há pouco, ele tava falando do fluxo, você viu? Tava falando de... Tava vendido então aí. tá. Tava... Para de mimimi cocó, Marcelo. Exato. O cara tava vendido, fazendo dinheiro com fluxo aí. Fala que não entende de fluxo. Quem me dera, cara, quem me dera. E aí, meu querido? Veio de Goiânia direto pro Rio de Janeiro. De Goiânia direto pro Rio de Janeiro para o melhor podcast do Brasil. Olha aí! E o mais autêntico. hein? Calma aí, Pronto. repete o que você falou, vai. Melhor podcast do Brasil. Olha aí, respeita. Isso vai- não é a gente nós vai- o que dizemos, né? Vai criar inimizade. Tamo junto. O melhor podcast do Brasil. Não Com fui eu certeza. que falei. E é o primeiro, né? Não foi o Scott que falou, mas foi o nosso convidado. E aí, cara, como é que você chegou nesse mercado financeiro? Conta pra gente. Marcião, eu comecei nesse mercado, na verdade, foi na faculdade. Só que na faculdade, né, eu não tinha dinheiro. E você morava onde? Novidade. Se você tem faculdade, na faculdade tem dinheiro, a gente já sabe que é Playboy. Playboy. Não é o nosso caso, velho. Eu saí de Ituiutaba, Minas Gerais. Mas lá tinha internet já? Nessa Opa, época? claro. De escada, né? Mas aquele barulhinho. Isso é perigo. E quando eu saí de casa para fazer engenharia em Goiânia, saí de casa em 2000. Aí eu lembrei até da No dia em que desde eu saí de casa. Eu fui para Goiânia em 2009 fazer engenharia mecânica. E em 2010 para 11, do segundo para o terceiro ano de faculdade, eu conheci eu fiquei mais próximo de um amigo na faculdade que chamava Daniel. Esse Daniel, ele trabalhava embarcado na Petrobras, ele era técnico de manutenção na época, trabalhava num FPSO na P50, e o cara mexia com ações, e um dia, gansando lá, fui lá olhar o que ele tava fazendo, ele, não, tava aqui organizando aqui, tava no home broker dele, né? E eu falei, o que é isso, cara? Não, isso aqui é bolsa de valores, ele fazia position, buy and hold, enfim, comprava para longo prazo. E aí, eu vi os números, eu vi as cifras, entendeu? E, de fato, aquilo me animou bastante. Só que o Juquira tava na faculdade, sem dinheiro.
E naquela época tinha um site que chamava Simula Bolsa. Te dava R$200 mil fictícios. E, de fato, você operava com um delay de 15 minutos e ia fazer aquilo ali. Era o All Invest, não? Não, tinha também. Tinha o All Invest, tinha Folha Invest. Folha Invest, All Invest. E tinha Simula Bolsa. Eu acho que esse Simula Bolsa tem até hoje. E aí, o que acontece? Não tinha dinheiro. Fui lá, fui entender o que era um gráfico, as cotações. E ali começou. Mais uma vez, não tinha dinheiro. Esperei o Jukira formar, né? Em 2013. Formei em 2013. Se formou em engenharia mecânica, então. Formei em engenharia mecânica. E aí, depois, de fato, começou a entrar um capilézinho um pouquinho maior. E aí, a gente começou a mexer com ações e opções naquela época. E aí, eu fiquei basicamente um ano e meio, quase 2, só com ações, só mercado à vista mesmo, trabalhando comprado. A gente movimentava um puta montante financeiro para fazer uma merreca, né? Até um dia, um amigo chegar para mim e falou, cara, isso aqui é mercado de dólar. Amigo ou inimigo? Baita amigo esse aí. Aí ele pegou e falou, cara, se você comprar aqui no 90 e sair no 91, um contrato, você ganhou R$10. Eu falei, o quê? Porque para ganhar em ações, vocês sabem, né? Pô, tem que movimentar um puta montante financeiro e isso requer o quê? Muito mais capital. Isso aqui é muito mais alavancado, enfim. Comecei no mercado em 2015, através dos gráficos. Passei ali pelo Aliakin, pelo Igor, eu acho que era o Aliakin, o Igor, o Bo, Góes, esses caras tudo de... o quarteto fantástico. E vendo gráfico, E vendo então. gráfico. Olha. Aí fui começando a tirar um dinheirinho ali em relação a futuros, né? Uhum. Já mexia com gráfico antes um pouquinho, mas era mais comprar para segurar. Então não era aquela coisa, né? Sim. Era mais um position. E aí, quando eu comecei a operar dólar e índice, eu também operei índice, tomei muita pancada com índice, por isso que hoje eu não opero índice, entendeu? Não sei operar índice. Mas quando eu fui operar dólar, cara, aquilo, o que me corroía por dentro, né? Comprava, por exemplo, o dólar no 80, o mercado tá saindo aqui no 91, e eu tinha um alvo no 95. Às vezes o mercado ia lá no 94,5, voltava tudo, me tirava no prejuízo, porque eu não saía porque alvo era alvo. E aquele negócio foi me consumindo, entendeu, Scott? Foi me consumindo. Eu falei, gente, será que o cara do JP Morgan, ele tá esperando a vela fechar para ele comprar? Ou então se deu aqui no curto prazo 14 pontos, ele não pega esse dinheiro? Imagina o cara do JP Morgan. Olhando isso, né? Vendo candle. Qual candle? De 2 minutos? De 1 minuto? Enfim. E aí eu fui começar, de fato, a me perguntar. Porque, inclusive, eu era engenheiro de produto. Então, por exemplo, eu pegava essa caneca e de um outro fornecedor, fazia benchmark dela, entendia como é que ela era fabricada, pra gente, de fato, fazer a minha própria caneca, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu... Vai aparecer no final lá. Vai. Contar lá atrás. E aí, o que acontece? Quando eu fui tentar entender como que esse negócio desloca, que tem alguma coisa por trás desse gráfico, o que movimenta, o que traz esse mercado sair do 90 pro bola. E engenharia é muito número também, também, demanda. Né? Exato, oferta e demanda. E aí, literalmente, eu fui tentar entender, fazer uma engenharia reversa sobre esse negócio. Foi aí que eu conheci ali o Alisson Correia, aquele menino lindo, né? Ele e o Neto. E, de fato, vim para esse mundo do fluxo. Então, aí a minha trajetória iniciou ali praticamente em 16 com fluxo, entendeu? Eu comecei a operar dólar futuro no final de dezembro de 2015, para ser mais preciso, e em 2016 eu já, depois de ter tomado algumas pancadas via gráfico, eu falei, cara, encontrei o Alisson e o Neto. Legal. De fato, todo mundo está olhando para o preço, né? Exato. Independente se é a pessoa física, independente se é o grafista, independente se é o institucional. O que mais importa é o preço, né? Concordo. E o preço, cara, desconta tudo. E aí você teve um filtro um pouco melhor, né? O cara é engenheiro, né, Marcião? Pô, fala de números, né? Não, então... o cara vai lá, o cara consegue entender que 1 mais 1 é 3, né? Isso é importantíssimo, cara. Errei. Não, brincadeira. Pô, que massa, Jukira. Pô, o pessoal já aí que acompanha Morning Call da Clear, né? O fechamento também com o Jukira. No Arena junto. Também. Mas, meu irmão, todo mundo já conhece a sua história. Você já foi no Exato. Gamecast com a gente. Eu quero aprender esse negócio. Então vamos pra tela. Bota a tela, Marcelo. Vamos pra Bota gráfico não, bota os números na tela. Bota gráfico, em nome de Jesus. Olha lá, cara. Não, cara, não é possível que ele ganhe dinheiro com isso, cara. Meu Deus. Rapaz, você já foi do numa corrida céu. de jockey? Cara, não. Você vai se identificar. É bem Como isso. é que é isso, cara? Assim, não é uma coisa tão... É porque tem muita cor, de fato, tá? Mas Perfeito. quando a gente tira, por exemplo... Vamos tirar essas cores para ficar até um Não, pouco... explica a sua tela pra Tá, nós. então bora. Melhor.
Quero ver Cururido, mais legal. Tá bom. Tu quer ver o quê? Cururido. Ô, Marcelo, eu tô meio Tá de férias ainda, não, tô de né, axé, cara? velho. Tô Cururido. baiano, velho. Tô feliz, velho. Tô quase dançando aqui hoje. Opa! Seu aniversário, cara. Opa! Pô, com o Juquirão aqui, vambora. Beleza. Pessoal, o primeiro ponto que é mais relevante, inclusive, aqui pra gente, foi o ponto que o Scott ele nos trouxe, que de fato tudo é preço, independente se você tá olhando pro gráfico, independente se você tá olhando para fundamento, todo mundo está olhando para o preço. Ó quem tá ligando agora. Será que atendo ou não? Roberto Indec, dá licença, rapidinho. nós estamos gravando. Atende esse cara aí. Vou atender, só um minuto, cara. Vou até ligar de... Rapaz, será que ele vai nos atender? Pelo amor de Deus. Atende aí de vídeo, vai. Nós estamos gravando, velho. Estamos aqui gravando, cara. Tá na praia, né? Estamos na praia aqui, ó. Olha aqui. Porra. Olha quem tá aqui. Gravando, velho. Só má companhia, né? Aí, o cara de férias, o Indec. Ó, o chefe. É. Já se foi o tempo que você acordava de manhã no dia do aniversário e jogava bola na praia, hein? Já foi o tempo, cara. Aí sim, hein, Marcinho. É. O chefe ligou Que isso, o chefe pro ligou, hein? Márcio pra dar parabéns. Que moral, hein? Tá valendo, hein? Alguma coisa, hein, Marcinho? Quero ver se ele vai fazer isso no meu aniversário. Eu tô botando teu microfone aqui do lado do microfone. Eu tô ao vivo a voz aqui. Coitado da sua vida, cara. Feita de ciclos. Antes você já ia pra praia, jogava bola no dia do aniversário, agora tá gravando um podcast de trade, cara. Depois e mostra olha ele na isso, câmera. Olha isso. Fluxo, cara. Meu Deus do céu. Vai ser fácil hoje. Essa tela do Juquira é bem tranquila. Ô, Márcio, mostra depois ele pra aparecer. Não, tá aqui, ó. Valeu. Tem aí, grava bem aí. Valeu. É que depois do Juquira gravar com o Vasco lá, não sei se vai ser a mesma coisa. Ah! Ou ele já falou que o melhor podcast Ele já do falou. Brasil alguém quer. Roberto Ele Indec. já se vendeu. Roberto Indec, cadê dele aqui? Melhor podcast Valeu. do Brasil é a arte do trade. Eita, você arrumou treta agora, velho. Mas voltando aí, cara, desculpa interromper, mas o chefe ligou, Não, nós temos que atender. Tem que atender. Que Deus proteja todos nós. Amém. Voltando, meninos. Então, o que o Scott falou, de fato, é o mais importante. Porque todo mundo tá olhando para isso daqui, ó. É o preço. Independente se o cara tá olhando um gráfico de linha, um gráfico de candle, um gráfico de barra, enfim. Se ele tá olhando pro fluxo, se ele tem o fluxo na mão dele para ele montar uma posição, ele está olhando pro preço. E o que eu sempre tento trazer para mim, tá? Eu acho que, na verdade, a gente vai arrumar, inclusive, muito hater a partir de agora. A partir, inclusive, dessa Ótimo. fala. Amém, eu amo eles. Ótimo. Pois é. Mas aqui, pessoal, o mercado de câmbio é um mercado pesado. Para esse cara, por exemplo, sei lá, o cara que compra aqui nesse momento 1.000 contratos de dólar cheio, aqui no curto prazo, aqui nesse lugar aqui, se esse mercado movimentou para o 92, esse cara tá girando um montante financeiro de R$100 mil. 1.000 contratos de dólar cheio, 50 pau por ponto, esse cara tá gerando esse financeiro. Independente se esse cara tá travado, se ele tá redeado, aí vai aparecer um monte de gente falando que isso é hedge, que câmbio é hedge, que não é especulação. Tem especulação sim, meu querido. E pode ser que em uma das pontas, de fato, não esteja especulando, né, Scott? Pode ser um importador, um exportador, mas o cara que tá dando a contraparte pode estar querendo fazer o quê? Especular um pedaço. Sim. Enfim. Então, o mercado é preço, na minha visão, principalmente o mercado de dólar, é preço e volume. Mas, ó, uma coisa importante. Mesmo que seja uma operação estruturada, seja um hedge, alguma coisa, a ponta dele, no momento, vai levar o preço para um direcionamento. Exatamente. Bom. E esse ponto, Scott, que você trouxe é muito relevante, porque suponhamos que o cara vai fazer uma operação estruturada e ele tem que, sei lá, tem que tirar dinheiro do Brasil, ele vai comprar dólar futuro, por exemplo. Se esse cara tiver que montar um montante financeiro X, sei lá, alguns milhões, ele vai converter isso em um contrato de dólar futuro e, consequentemente, esse cara vai montar essa posição e o intervalo. O que é o meu papel, principalmente, aqui? É identificar esse intervalo que esse cara começa a montar uma posição, que ele está fazendo o lote dele, por exemplo, esse cara aqui da Tullit, tanto no cheio quanto no mini, que ele está começando a vender nessa região. O motivo? Não sei. Eu não sei porque esse cara está vendendo aqui. Eu só quero entender quem vai ser a contraparte desse cara e se de fato vai vir com muito mais força para cima dele. Ou seja, eu preciso de entender
qual é o deslocamento que esse cara vai conseguir, qual é a energia em termos de pontos. Por exemplo, o cara da Capital tomou 1.500 minis, praticamente o mercado já voltou a 93. Então, eu já estou começando a identificar aqui nessa região, tá acontecendo o quê? Esse cara tá tendo dificuldade, porque tem liquidez e o mercado, o cara tomou aqui a 94 e o mercado tá trabalhando aqui a 92. Ou seja, mais uma vez, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o intervalo que aquele cara tá montando aquela posição pra gente, de fato, ir junto com aquele movimento. Porque eu e vocês, nós somos meros mortais coadjuvantes do processo, entendeu? Então, a gente tem que tentar pegar uma carona com essa montagem de posição e tentar surfar um pedaço, né? E mais uma vez, Jukira, como que você sabe que um cara tá mal posicionado? Eu não sei. Eu tenho que montar um metajogo, uma história para de fato, eu ter um referencial de alguém e, consequentemente, operar contra a ponta mais fraca. Um referencial seria para nós grafistas como uma média móvel, como um indicador, algo que é um alerta, é isso? Boa, exatamente. E o referencial nesse momento, Scott, é que, na verdade, no fluxo, principalmente, a gente tem o quê? Referencial de volume. Okay. Já que eu estou trazendo para vocês que o mercado é preço e volume, quando eu olho somente para esse sistema aqui, Scott, ó, somente para esse sistema aqui, ó. Isso aqui é mercado ao vivo, inclusive, tá, pessoal? Esse ponto aqui, ó, o 92,5, onde nós tivemos aqui um saldo remanescente de 3.460 minis, vai ser o ponto mais importante para o curto prazo. Porque se esse mercado começar a trabalhar acima dessa linha aqui onde eu estou passando, o mercado começa a fazer o quê? É entrar mais compra. Por quê? Esse saldo remanescente aqui, tanto do 92 quanto também do 91, o que ele está falando para mim? Jukira, os vendedores venderam nessa região aqui do 92, não conseguiram colocar o mercado para baixo, e o que a gente vai ter que olhar? Duas coisas. Primeiro, Times and Trades, que é essa janela, está entrando mais venda ou mais compra. E a segunda coisa é o quê? Acima desse 92,5 aqui, tem o quê? Tem calçamento? Isso faz com que esse mercado fique mais forte e que ele venha para o rompimento, entendeu? O que seria calçamento, velho? Calçamento seria os lotes maiores. Aqui nessa coluna do Superdom, Scott, a gente está vendo... Tem vários amarelinhos aqui, certo? Tanto aqui quanto aqui. Esses lotes, Scott, essas ofertas, no caso do cheio, são maiores ou iguais a 20 contratos de dólar cheio e, no caso do mini, são maiores ou iguais a 100. Por que a gente faz isso? E observe, depois do 92,5, o mercado ficou mais forte para cima ou mais forte para baixo? Para cima. Pra cima. Então, a gente tem o quê? Vários players aqui calçando ofertas maiores e, consequentemente, essas ofertas, elas não são de pessoas físicas. De fato, o cara tá precisando, ele quer incomodar o vendedor, entendeu? Uhum. Ele quer incomodar o vendedor. Então, É incomodadíssimo, aliás, agora Exato. renovando máxima, certo? Exatamente. Então, tudo parte, Scott, de um referencial, principalmente de volume. Aí, isso aqui é uma leitura como se fosse de tela cega. Isso aqui é tela cega. Sim. Isso aqui você sabe, e a gente inclusive veio discutindo isso no caminho, né? Então, isso daqui é uma leitura de tela cega, e esse mercado, quando ele abre, por exemplo, liquidez, a gente tem que vir para cá, para essa janela, que de fato é o quê? O mercado trabalhando na máxima, próximo de um AP2, ou seja, de uma janela de PETAX, esse mercado ele não pode titubear nesse ponto. Ou seja, essa liquidez aqui do cheio e essa liquidez aqui do mini não pode ser um problema para esse mercado. Você olha o cheio e o mini ao mesmo tempo. Olha o cheio e o mini. Aí vai ter uma outra... vai ter outras pessoas que vão falar, por que esse cara não olha Dow Pro, por exemplo? Dá para olhar, só que eu acostumei com isso. Inclusive aqui, quando a gente puxa para o Times and Trades, quando a gente puxa aqui, ó, esse Times and Trades, se você observar, o último negócio dele acontece de cima para baixo, tá? Assim. E esse ao contrário. Por quê? Porque eu olho, Marcião... Você concentra seu olho ali. Exato, eu concentro meu olho aqui, nesse bloco. Então, esse é para cima e esse é para baixo. Aí, muitas pessoas vão falar, Jukira, mas por que você não olha Dow Pro? Porque se às vezes tiver aqui um player comprando escondido, principalmente nessa região aqui, 93, 92,5, nessa região aqui, e foi um lote muito pequeno, eu consigo ver com mais clareza pelo desenho aqui do Times and Trades. Tá? Então, basicamente, é gosto. É mais difícil olhar dois ativos, isso daí eu concordo, mas eu acostumei e, para mim, eu tenho mais sensibilidade em relação a isso, entendeu? Então, dá para usar o Dow Pro. Aconselho também a usar o Dow Pro, tá? Principalmente em relação ao Volume at Price, é o ativo sintético ali criado pelo Antunes. E, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um ativo só,
né? É mais fácil. Eu, Jukira, eu gosto assim, tá? Mas você pode usar o Você Dalpró. aprendeu assim, né? Exato. Isso funciona no índice também. Olha, o índice, para ser bem sincero contigo, a leitura do índice ela é mais errática. É vida louca. É vida louca. Perfeito. Mas Aqui é mais funciona. Mas funciona. Funciona. Quando a gente puxa... eu não vou falar nome de corretor aqui, tá? Uhum. Mas quando a gente puxa a base ali da B3 de investidores residentes e não residentes, fica muito mais claro entender aonde que está o fluxo e na mão de quem, entendeu? Então, a gente consegue extrair um pouco de resultado por conta disso. Dá para fazer? Dá. O do Arvo, por exemplo, o Eduardo, muito bom, por sinal, em fluxo, tá? Sim. Ele é um cara que extremamente assertivo em relação ao fluxo do índice. Eu, Jukira, eu consigo ver o direcional. Mas, assim, o fluxo, eu não gosto muito. Aqui, por exemplo, o que a gente tem? Esse cara aqui do Itaú, ele tá montando uma... Ah, Jukira... Explica pra nós da esquerda pra direita Ah, tá. o que você olha, o que Tá. você tá filtrando ali. Beleza. Tá? É porque Eu o mercado tava tá perdido aqui, falei, cara, o que esse time de trade tem, o que eu tenho? Eu tava doido aqui e o pessoal de casa também está. Não, é verdade. Eu tô vendo aqui o player do Itaú montando uma posição, deixa ele pra lá, depois a gente volta nele, tá? Boa. Vai, se ele for aparecendo, você pode ir renovando aqui a ideia. Tá, ele Mas vamos lá. tá aparecendo. Mas enfim, aqui, Scott, o que eu tenho? Pra Evolução no tempo, né? A gente tem uma evolução no tempo, mas eu vou começar diferente. Eu vou começar o seguinte, imagina só isso daqui, ó. Eu vou desenhar aqui uma faixa de preço, tá? Vou desenhar aqui um campo, na verdade. Quando você tá aqui de frente para a tela, o que a gente tem? O nosso olho tem um raio de ataque, um campo de visão que a gente consegue ver aqui, de certa forma, periférico. Eu tô vendo aqui que eu tenho uma caneca aqui do meu lado, ali a caneca do Scott, eu tô vendo que a camisa do Scott ela é azul. Por que eu tô chamando a atenção de vocês para isso? É um azul meio... É azul, sim. É um azul baiano, mas é azul. Aí, então quando eu tô com o olho, por exemplo, nesse volume price, eu tô vendo aqui essas cores passando, entendeu? Por isso que as cores, elas são importantes. O seu cérebro, ele consegue identificar com muito mais rapidez, tem artigo científico em relação a isso, tá? O seu cérebro, ele consegue identificar com muito mais velocidade cores do que números. Então, por isso que eu tenho esse carnaval aqui. Isso aqui é um processo mnemônico, entendeu? Isso aqui é uma coisa pessoal. A tela operacional é igual o seu guarda-roupa. Você conhece. Se eu chegar na tua casa, eu não sei o que vai ter no teu guarda-roupa, entendeu? Eu não sei aonde que fica ali o seu casaco. Eu não sei. Cara, eu posso olhar o mesmo gráfico do Márcio, no mesmo time que eu opero, eu me sinto totalmente perdido. Exato. Você pode olhar o fluxo de qualquer um, você vai sentir também. Exato, É isso concordo. E aí, o que a gente tem aqui no curto prazo? A gente tem o seguinte, esse ângulo de ataque que a gente tem aqui, tá? Esse ângulo de ataque, eu tô olhando para o volume at price, eu tô olhando, por exemplo, para o times and trades. Eu tenho um gradiente de cores em relação aqui a esse times and trades, tá? Por que é amarelo, preto, verde e assim sucessivamente? Vermelho. Inclusive, Jukira, eu tenho um amigo que ele ama fluxo. Não sei como, mas ama, né? Assim como você. Ele mandou aqui. Quantos lotes ele filtra? Como você identifica suporte e resistência? Depois eu vou te lembrar. A partir de que saldo agressor você toma a sua decisão de entrar? Qual o time de ferramentas? Então, assim, quais são os lotes que você filtra, cores, essas coisas assim? Tem. Vamos partir para os lotes ou quer terminar? Não, termina aí. Tá, então vamos lá. Então, aqui o que a gente tem? Já que a gente explicou esse ângulo de ataque, pessoal, por isso que a minha tela, o meu olho, 90% das vezes, ele vai estar trabalhando aqui. Porque aqui, o que eu tô vendo? Na verdade, isso daqui, tá? Eu vou estar olhando sempre esse buraco. Porque se eu tô vendo aqui que o player tá calçando, eu olho para cá e eu olho para cá. Se eu tô vendo que no curto prazo, no mini, tá acontecendo a mesma coisa, eu olho para cá e olho para o melhor preço de venda. Então, aqui a gente tem muita coisa. Então, aqui eu tenho um book de ofertas sujo, tá? Aqui ele é sujo, com todas as ofertas. Aqui do lado dele eu tenho um Times and Trades Order original. Eu não interesso em ver os negócios, tá? Quem foi a contraparte, para mim não interessa. Aqui em cima eu tenho um book filtrado do mini, a partir de 29 minis, porque eu não tenho como ser um robô, um algoritmo para ler aqui de 1 em 1, tá? Não consigo. A partir de quantos? A partir de 29 minis. 29? 29. Por que 29? Porque eu fiz uma estatística, Marcião, e quando eu vi os caras montando posição com 30, 32, 33, 35 minis, cara, e era muito recorrente. Então, a grande maioria era a partir de 30.
Por isso que eu coloquei a partir de 29 para mim entender como que esses caras estão montando posição. Inclusive, vou trazer depois uma operação aqui do cara montando uma posição basicamente picado. Aqui do lado eu tenho um Superdom, tá? Eu tenho aqui um Superdom do Mini. É aí que você abre as operações. Aqui e aqui, porque aqui é cross-order também, então se eu abrir uma operação aqui, ele fica rodando os dois Superdom. Perfeito. Então aqui eu tenho um Superdom do Mini, certo? Aqui em cima eu tenho um ranking de corretoras, onde eu zero, que eu dou uso a partir de agora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, que isso aqui é muito relevante também. A gente analisar o mercado. Muitos leitores de fluxo não faz isso. É o que eu falei pro Scott no caminho. O mercado é preço e volume. Se eu sei que esse mercado, ele negociou, por exemplo, aqui, se eu vi tudo que aconteceu, que a partir do 92, desde aquele momento, Scott, que o 92 era um ponto importante, que eu vi que isso daqui é um referencial, eu faço isso. Eu zero isso, tá? Eu defino um período a partir de agora para mim entender se esse mercado vai ficar mais comprador ou mais vendedor. Isso aqui faz eu economizar fosfato. Tira aquela carga de estar olhando para o player, de estar olhando, se o cara está continuando a montar a posição, aí eu fico mais tranquilo de ver que, de fato, o mercado está mais para cima ou mais para baixo, entendeu? Continuando, aqui eu tenho um book filtrado a partir de 20 contratos de dólar cheio, tá? Aqui eu tenho uma análise individual do player, aqui em cima, que eu consigo pegar no pé do player, de qualquer player, inclusive, e eu consigo ver se esse cara está comprando, se ele está vendendo, se aquela instituição ela está comprando e vendendo, ela está comprando e está dando liquidez na ponta para esse mercado subir. E, enfim. Aqui do outro lado... Ali foi até legal, porque essa barra verde não existia quando você falou do 92. E aí esparramaram o cara até lá no 34, né? No 304. Isso. E o cara ali squeezou. Exatamente. Então... Inclusive, você viu que não foi groselha, porque aquele ponto do 92, depois que ele deixa aquele volume, aquele montante financeiro para trás, o mercado faz o quê? Ele vai embora. E o mercado ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. O cara era grande e falou assim, deixa eu medir sua febre e ver se você isso. é vendedor mesmo. Exato. E principalmente, Scott, em uma janela de Petax, onde tem briga. Onde os players vão brigar pela Petax, né? O cara que fez ali a P1 e o mercado tá saindo aqui próximo da máxima... Cara... O que é janela de Petax? Janela de Petax, basicamente, é o seguinte. É a consulta em relação ao Banco Central, em relação aos seus dealers, para definir uma taxa, a grosso modo falando. Essa taxa ela serve para o importador e para o exportador. Ou seja, o cara ali, o Scott, ele vai exportar a safra dele. E ele vai fechar o câmbio hoje. O que você acha que o Scott quer? Que ele quer que esse dólar esteja mais caro ou mais barato? Ele quer que esse dólar esteja mais caro, porque ele vai exportar. Se ele vai exportar, por exemplo, a 5.290 com 5.315, por exemplo, para ele é muito melhor. Sim. E aí, só que na contraparte, tem o Márcio que está importando o iPhone. Então, você quer o quê? Hoje você vai importar iPhone. Aí, o que você quer? Dólar para baixo. Então, tem muita coisa em relação aqui a interesse, principalmente em janela de Petax. E praticamente a gente tem 4 janelas. P1, P2, P3 e P4. Quais são os horários? 10 com 10 e 10, 11 com 11 e 10, meio-dia e 10 e 1 e 1 e 10, sendo que, na minha opinião, as mais importantes é a P1 e a P2, onde os caras gastam mais dinheiro. Porque também tem a abertura do mercado à vista, 10 horas, depois a gente tem mais fluxo. Tem mais fluxo, 10 e meia, abre lá fora, e, consequentemente, o mercado toma um rumo, né, assim, nesses patamares. Continuando, e para fechar, aqui eu tenho 2 janelas de índice, tá? Na verdade, 2 de índice e 1 de dólar. Aqui eu tenho uma evolução no tempo. Isso daqui eu fico alterando sempre quando eu vejo um player posicionando, por exemplo. E aqui em cima eu tenho uma evolução no tempo do índice. E acompanhado dele também, um curto prazo para o índice. Então, eu conheço algumas corretoras, algumas casas que fazem mais preço e eu fico de olho aqui, principalmente para trade de correlação envolvendo juros, envolvendo índice, envolvendo dólar. Quais as casas que você acompanha? Pode falar. Eu quero saber. Ou então tu vai me falar depois. Ficou roxo, velho. É segredo. Depois eu te segredo. falo. Tá bom. Eu te falo depois. Depois vocês me mandam direct que eu falo pra vocês, tem tá bom? tem muita ponta. A gente anda, né? Que a gente tava conversando. Acho que é muito sensível falar isso, sabe por quê? Marcião, vai pegar o cara que
tá começando, que vai gostar do fluxo, Exato. o cara vai casar com o player, velho. Ele, Casou com o player, exato. ele vai quebrar. E não porque pode. ele não tem o caixa, nem muito menos a velocidade operacional e o fôlego operacional do cara. Não, eu Concordo plenamente. eu Dá. perguntei- O cara casa com o player, isso ferrou. Eu perguntei porque, assim, no meu entendimento do fluxo, eu costumo ver as gringas, né? E aí eu tento seguir Ficar a eles. favor. Uhum. E a favor deles. Por isso que eu perguntei, entendeu? Exato. Isso daqui, por exemplo, que acabou de acontecer, ó. Agora, ó, nos últimos 5 minutos, passou 12 mil contratos de dólar cheio. Isso daqui, Meu Deus do cara, céu. isso daqui é embaçado. Você sabe quem foi? Não. Não? Não, se eu for do Times em 3, dá pra ver instituição. Mas aqui, por exemplo, esse mercado, ele cria uma bipolaridade a partir desse preço. Né, o Scott? Pra cima é compra, baixo é venda. Exato. Só que, como que eu vou... Eu não posso falar isso pro cara que tá começando agora, porque senão ele vai chegar aqui e vai comprar 50 contratos, e às vezes esse cara ancorou o preço médio dele aqui, quer comprar um pouco mais, ele vai abrir spread até 95, vai montar a posição dele nessa range, entendeu? Para depois o mercado ir embora. E como é que eu falo isso para um cara que tá começando? Aí o cara compra aqui, no 2, o mercado vai embora e ele vai fazer isso toda vez. Entendeu? Isso aqui é uma coisa perigosa. Então, o fluxo ele tem toda uma história que ele vai contando para você. Mas isso daqui é uma bipolaridade. Às vezes o mercado, a gente tá vendo... De onde que o mercado tá vindo? O mercado tá vindo de baixo. Chega aqui em cima, você acha que Em alguém 10 tá... pontos do 92. Exato. Você acha que alguém tá montando a posição aqui? Rapaz, ou isso aqui é um stop no curto prazo. Enfim. Mas, vamos... Você quer ver se, por exemplo, vou fazer uma pergunta e talvez é a mesma do Márcio. Se o preço volta lá no 302, Uhum. e aí você vê no fluxo o cara tomando de novo, você vem, aí você bate junto. Você Não, bateria junto ou não? Na compra? Não, bater tá, só porque me confundiu o jargão. Bater, enfiar, toma, isso. bate sim. Mas se o cara vem e defende aqui, ô Scott... Vai lá e compra. Sim. Compra. Na verdade, Você assim... ia tomar. Não, bater é exatamente. vender, tomar, comprar. E o que que tá mostrando pra gente, Scott? Olha o tanto de calçamento que tem depois que passou direto. Por que esse mercado, ele acelera? Ele acelera porque... Isso daqui é foda de falar, porque é muito rico e, ao mesmo tempo, pode confundir os caras. Mas o cara que montou... Para pensar o seguinte, Scott, você que é de tesouraria. O cara que montou uma posição com 12 quilos, alguém deu essa contraparte para esse cara. Mas se esse cara traz esse mercado para os 7, se ele gastar aqui, por exemplo, 700 contratos de dólar cheio, para esse cara não é nada. O que é 700 contratos de dólar cheio frente a 12 mil? A ancoragem do preço médio, e é isso que muita gente não gosta de falar das diretas, né? Porque, de fato, mostrou aonde está ancorado, aonde foi passado, entendeu? Então, dá pra gente fazer muito scalp via direto, dá pra gente, principalmente pós uma PETAX, entendeu? Então, não é que eu não tô querendo entregar aqui, mas é porque confunde também o pessoal, entendeu? Mas, Mas essa pergunta que eu te fiz... exatamente Volta no isso. 302. Pum, veio mais 1000 lotes lá. Pum, opa, Defendeu. é ele aqui. Eu vou junto. Exatamente. Aí você vai topar quanto ali? Abaixo dele. Bem perto? Aqui, ó. Bola e meio, 1. O stop é aqui, ó. Tá, perfeito. Depois No que, vazio. depois que passou direto, o que aconteceu com o mercado? Aí eu sei que vai ter alguém que vai estar falando, mas isso aí é subjetivo. Cara, isso aqui tá ao vivo. A gente não tá trazendo um negócio de vocês aqui de replay. Aí a história, ela vem, não é do direto, é lá do 90, do 92, onde a gente falou, cara, o mercado, ele, acima desse patamar aqui, ele é mais comprador, entendeu? Você falou do 900, 92 92,5. O mercado tá saindo quase 20 pontos para cima. Entendeu? Então, mais uma vez, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, tá? Você que tá me acompanhando em casa, eu não tenho bola de cristal. Qual que é o meu papel aqui? É ser um juiz de UFC. O Márcio e o Scott tá brigando. Eu só tô olhando aqui... Vou apanhar. Eu só tô olhando aqui, pessoal, para entender... Tua envergadura é muito grande. Joe Jones e Anderson Silva. Ele estica o braço aí. Aí, ó, apanhou já. Falei, eu vou apanhar. O meu papel aqui é o quê? É de fato, eu sou pequeno, cara, eu não consigo movimentar o mercado. Via fluxo, eu tenho que estar olhando o quê? O Márcio tá batendo no Scott, a envergadura do Scott aqui é maior. Tá metendo o pé no Marcião. Vai arrancar a carteira, eu vou lá e pego uns R$2 para mim. É assim que funciona.
Não, deu um socão forte no Márcio. Caiu a carteira, o dinheiro, a moeda rolou pro seu lado. Você foi lá, só Peguei, pegou. eu vou estar batendo no Márcio junto com o Scott. Se o Márcio saca um revólver, eu vou pro lado do Márcio. É isso, entendeu? Então o fluxo... a gente... Independente se é compra ou se é venda, o que a gente quer? A gente quer pegar um pedaço desse movimento. Então, assim, tanto para você que está na sua casa e opera via análise técnica, cara, aqui a gente faz uma leitura com preço e volume. Aqui a gente está fazendo uma leitura com preço e volume. Então, isso aqui também dá certo pro cara que opera análise técnica, o Scott. Por quê? Eu não tô falando pro cara largar a análise técnica e... Vocês estão operando aí, né? Ó, a dica é o seguinte: Marcinho ficou meio congelado, meio pá, sentou aqui, ficou clicando nesse malzinho aí, você já sabe que você só de casa. Exato. É que ele tava frouxo querendo 300 pontos. Falei, enfia 500 logo nessa merda aí, mano. Exato. Que 300 pontos que é, mano? Aí os caras vão falar, mas Scott, você falou dos 1000 pontos, que não sei o que. Tem espaço pra cair 500, faz o bagulho. Pronto. E aí, meninos e meninas, isso aqui é o quê? É referencial. E aqui, por exemplo, só para você ver, cara, a gente tem tanta coisa em relação ao... Quando a gente puxa o fluxo, a gente tem o quê? Mais uma vez, ninguém faz nada no fluxo sem referencial. O cara que chega aqui e olha para essa tela, ele assusta. Mas se ele olha para essa tela e ele volta na explicação e pega o racional desde 92, cara... O que aconteceu em 92? Teve mais venda. Se teve mais venda e não ficou para baixo, lembra do Scott. O preço é o mais importante, pessoal. O Scott falou isso no início dessa live. O preço sempre vai ser o mais importante. Então, se o mercado teve muita venda em 92, o Márcio bateu muito ali no Scott a 92, o Scott segurou, ele aguentou as pancadas. Automaticamente, quando o mercado vem pagando 94, 95, vira negócio, quem fica no jogo é quem recebeu essa absorção. Do mesmo jeito que você está na sua casa. É como se tivesse formado um suporte e o mercado voltou. E de fato fez isso. Exatamente. Ou até mesmo um pivô, né? Que ele fez. Um zigue-zague. Um zigue-zague. Então, o que a gente tem que ter, pessoal? Sempre referencial de preço e volume para você fazer alguma coisa. Agora é o 7 com 9 o referencial aí? O referencial maior aqui do curto prazo, eu sempre embalizo pelo... Na verdade, é pela frequência de curto prazo e automaticamente de volume. É o 7 com 9. Perfeito. E aqui, quando a gente puxa, por exemplo, entrou muita venda a 7, o mercado já veio pagando a 8, cara, esse mercado tá mais forte. Uma coisa, Scott, inclusive você fala muito na Arena, é sempre o risco. Para onde que o risco do mercado ele tá indo? Eu também penso muito dessa maneira. O mercado, olha aqui, 7 com 9, ele já pagou 13. Tá mais fácil desse mercado subir ou cair? Tá mais fácil dele subir. Independente. Até agora a gente falou de player? Não falou de player. Você não precisa dele. Por quê? Aquele cara que era da Capital, que comprou lá, vendeu os 1.500, você não sabe se ele vai ser na outra ponta. Exato. É um mercado de tela aberta. O cara compra pela Capital, sai pela XP. Sim. Entendeu? Então, a gente... esse negócio de ficar olhando demais para o player é uma leitura secundária quando você vê que o Scott operando pela XP tá precisando de vender. Aí a gente vai tentar fazer um front em cima desse cara. Entendeu? Vem com força, meu amigo. Chamei pro racha hoje, Marcelo. Olha aqui. Brincadeira. Olha aqui. Do 7 com 9 que você falou, que era o nosso bloco, que era a nossa consolidação, o mercado já foi a 14. Então, aqui no tape reading, pessoal, no fluxo, tem muita coisa. Por exemplo, isso aqui é a ferramenta, inclusive... Posso fazer um jabá aqui? Claro. Por favor. Aqui na Clear Corretora, tá? A corretora do Trader, você consegue ter ali o plugin Tape Reading através da plataforma Scalper. Então, o que acontece? Olha que legal. Imagina só você tá operando aqui, quando a gente puxa aqui os alarmes, tá? Todos os alarmes. Vamos criar aqui um alarme. Imagina só, você tá aqui operando. E aí você quer ver se, de fato, o DI faca 27, ali o miolo da curva, por exemplo, ele vai estar positivando ou negativando. Cara, eu consigo ver. Eu consigo criar aqui um alarme, certo? Eu clico aqui em novo alarme, eu coloco aqui, por exemplo, inversão. Vamos colocar, por exemplo, a inversão no acumulado de agressão, que é o quê? É o que aconteceu ali no 92, se a gente zerasse em relação ao dia, entendeu? Então, quando o mercado passa de positivo para negativo. Então, inversão no acumulado de agressão aqui de um DI1, faca 27, por exemplo. Então, eu faço o quê? Eu dou o Enter e aperto aqui, ó, inserir. Se o DI faca 27 sair o saldo, né, o acumulado de agressão dele, sair de negativo para positivo, vai me mostrar. Aí eu tô aqui de boa. Olha só. Aí Porque dinheiro custa dinheiro, Porque né? dinheiro custa dinheiro, exatamente.
Então, eu tô aqui, por exemplo, operando e eu quero que... Fala um lote aí em relação à Petrobras, que movimenta o mercado. Uma boleta de Petrobras. De Petro? De Petro. 500 mil. 500 mil ações. Então, eu crio aqui um fator boletada de Petri 4, porque eu sei que ela tem peso no índice, por exemplo, certo? Dou aqui um Enter. Nível de preço, que varreu ali. O cara tomou 500 mil ações e varreu quantos centavos, por exemplo? 5 centavos, 5 níveis de preço. Uhum. E aqui, uma diferença de maior ou igual o quê? A 500 mil ações. Se eu inserir aqui, o que acontece? Eu cliquei em um alarme. Ó, tô aqui operando de boa, tô aqui operando de boa dólar, eis que de repente, eu conheço o ativo Petrobras, na verdade, você falou, né? 500 mil ações, então 500 mil ações vai... Achei até pouco o número, mas não sei se você achou. Achei, assim, plausível para Petro. Ok. Mas suponhamos que... É que ele não bate o 500 de uma vez. Exato. Mas tudo bem. Vai, às vezes no TWAP ali, alguma coisa assim. E aí, essa parte do plugin, por exemplo, é muito boa. Então, quando você puxa, tem tanta coisa aqui de ferramenta de fluxo, pessoal, que na verdade ajuda. Por exemplo, vou pegar aqui o player do UBS que está montando a posição, presença de player. Então, você vem aqui no ativo WDO, N24, dou Enter, e eu vejo que o player do UBS, por exemplo, tá? O player do UBS, ele está montando a posição e eu quero ver, o cara está montando uma posição a partir de 50 minis. Eu venho aqui, insiro esse alarme, e aí ele vai, toda vez que o player do UBS começar a comprar, por exemplo, ó, presença de player, UBS, ele está fazendo o quê? Ele está vendendo. Então, você consegue fazer o quê? Você consegue puxar essas coisas aqui para você com o intuito de te ajudar. Mais uma vez, o objetivo é sempre economizar fosfato. Porque, convenhamos, o cara que passa o dia inteiro na frente dessa tela, cansa. E muito. Cansa, é muito número. Pra caramba, cara, tá louco. Só que a gente tem que ser um pouco malandro nesse quesito. De, cara, ó, esse mercado começou, por exemplo, a oscilar um pouco mais. Quem que tá fazendo esse mercado? Você tem que entender, é igual o cockpit de um avião. O piloto, ele não usa todos os instrumentos. Não usa todos os botões. Em todo momento. Exatamente. Mas ele tá ali para ele, de fato, ó, aconteceu isso, eu vou fazer isso. É uma leitura muito reativa, entendeu? Você não tem que adivinhar. Percebeu, Scott, que a gente não tentou adivinhar nada? Nada. Desde quando o mercado começou a Olha lá, movimentar? voltou pro 7. Voltou pro 7. Então, ele sempre vai mostrando isso pra gente. Quando a gente puxa, por exemplo, ali um plugin, na verdade, o ranking de alarmes, aqui, por exemplo, se eu colocar... Você falou de Petrobras. Se eu quiser colocar aqui Petrobras e, de fato, ó, pode falar. E olhar um player tipo JP? Posso. Eu consigo aqui, Quero ó. ver pra onde ele tá hoje. Pode aqui, ó. Eu acho que ele é foda demais na Petro. Mas Então tudo bora. bem. Aqui, Aí ó. eu casando com o player. Não, brincadeira. Mas eu acho que quando o JP opera ações, a violência que ele opera, eu acho brutal. Assim, Aqui, se eu fosse fazer exatamente isso, o que eu ia fazer? Aqui, ó. Começou a vender agora. Então, eu venho aqui, Petri 4, coloco isso. Aí eu faço o quê? Juquira, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Eu venho, coloco aqui uma análise do player, por exemplo, JP para Petrobras. Aí eu venho aqui em Petrobras, eu coloco isso daqui. Acertei o maior vendedor de cabeça. Exato. Não olha o fluxo, exatamente. Olha lá, o cara começou a vender agora, ó. 11h13 da manhã. E aí eu clico com o botão direito, venho aqui em gráfico, peço ele para exibir o preço, peço ele aqui para exibir ali o VWAP, para entender o que esse cara tá fazendo, aonde está o VWAP do dia, se ele cruzou o VWAP nesse rolê do curto prazo, e também se ele está montando uma posição, Scott, via, por exemplo, algoritmo. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Alarmes TR, clico aqui em todos os alarmes, novo alarme, venho para a posição aqui do ranking, alarme de algoritmo de Petri 4, dou Enter, e toda vez que eu ver, por exemplo, um TWAP, um VWAP, um Percent of Volume e Implementation Shortfall que estava aumentando, decrementando, desativado ou reativado, eu quero ver. Então, se tiver aqui, por exemplo, um TWAP ligado, eu consigo ver. Se tiver um algoritmo via VWAP, eu também... então um TWAP de 20 quilos, perfeito. Toda hora, perfeito. dá pra ver, entendeu? Que daí faz os 500 que eu falei. Rapidinho. Então, basicamente, a gente tem muita ferramenta, tá? A gente tem muita ferramenta aqui pra... Tem a parte de fator sequencial. A parte de fator sequencial, Scott, ao meu ver, é uma das mais relevantes. Por quê? Imagina só, o que o fator sequencial ele é? Nada mais do que um fator de imbalance. E o que é um fator de imbalance? É uma diferença entre as agressões, por exemplo, você bate 1.000 e o Márcio toma 2.000. A gente tem um fator de imbalance de 2 vezes.
Toda vez que isso acontecer num raio de 5 minutos, respeitando uma diferença de contratos, por exemplo, isso vai mostrar para mim que o mercado está mais forte, porque o Márcio está tomando 2.000 ações, 2.000 contratos de mini, por exemplo, e você está batendo 1.000. Então, a gente faz o quê? A gente faz um rastreio, de fato, disso, e basicamente é bem simples, só para a gente ensinar, inclusive, isso aqui para a galera, tá? Basicamente é isso daqui, ó, parte de fator sequencial. Fator sequencial ativo pode ser aqui o mini dólar, dá um ok. Fator de imbalance, toda vez que a gente tiver um fator de imbalance no mínimo 2 vezes, respeitando a diferença de contratos, por exemplo, de 100 minis mesmo, e um fator sequencial, quantas vezes esse evento acontecer? 3 vezes. E um intervalo, por exemplo, de... No caso de dólar, eu gosto mais de gráfica temporal. Então, por exemplo, de 8P, que seria ali, 8 períodos seria 4 pontos, entendeu? Aqui. Toda vez que isso acontecer, vai mostrar para mim que o mercado está mais forte naquela região, por exemplo. Aí sai aquele tanto de pop-up azul ou vermelho, dependendo da pancada. E aí você tem a sua vou chamar de ancoragem, tá? Que é o seu referencial. Exato. Aí se fosse no 7 e acontecesse, pô, você já entendeu uma região, que é um suposto suporte e resistência, certo? Que basicamente o mercado, o Alisson fala muito isso, eu também falo. O mercado basicamente ele é suporte, resistência e tendência. Suporte, resistência e tendência. E ele está dando fator sequencial em que preço? Aqui, do bola... Quando sai esse pop-up, o mercado movimentou do bola 1, na verdade do 1 para o 98. Ele movimentou 3 pontos. Fator sequencial, o que ele está me falando? Está muito mais forte na venda do que na compra. É como se o Márcio tomasse 100 e aí o Márcio tomou 100, por exemplo, e você bateu quina. O Márcio tomou 200, se você bateu 1.000. O Márcio tomou quina, você bateu 2.000. Aconteceu isso, por exemplo, 3 vezes num raio de 8 períodos, de 8P, que no caso é 4 pontos, ele vai acionar. Olha isso. Foi absurdo. Tava no 2, né? Tava no 302. Mais uma coisa, mais uma pergunta. Tá olhando o player aqui? Não tá olhando o player. Eu gostaria que ele... Sabe onde ele viesse? No 92,5 agora. É. Gostaria, pra ver o que a gente vai fazer. Porque foi nosso primeiro preço de referência, estamos analisando. Vamos falar dele. Porque a gente falou do 7 e falamos do 9. Saiu pra cima, foi compra, na volta. Voltou, se vier no 92, quero ver o que vai acontecer. O que aí, Marcinho, já clica aí nessa merda aí. O que o Scott, Márcio, o que ele acabou de fazer aqui? Ele contou uma história do preço. É o que o Scott falou no começo, pessoal. O mais importante é o preço. É o preço, cara. Você fez... É o que eu faço? Eu faço o quê? Eu faço o caminho do preço na minha cabeça. Sim. Nada mais. É um gráfico também, entendeu, pessoal? Aí os caras... Só que esse gráfico, a gente faz o quê? A gente vem... O mercado é por camada. Eu coloco isso na minha vida e sempre coloquei. O mercado é por camada. Na sua range, do 92 com 97, o mercado foi embora para cima. Agora, na pancada, o Márcio bateu. Então, eu tô sempre entendendo o que cada... Você com o tempo também, né? Você tá entendendo o que cada ponto tá fazendo, mas, consequentemente, eu tô falando com você que eu tô vendo o gráfico na minha cabeça. É lógico. Você também vê? Lógico. Tipo assim, nossa, aqui, ó, foi lá e voltou. Aquele paviozão, né? Opa, alguém ficou mal comprado aqui. É igual isso daqui, ó. É igual isso daqui no curto prazo. Esse caboclo aqui, ó, no 302, que foi o direto, o que aconteceu? O mercado acelerou para cima. Às vezes esse cara montou uma posição, tá? Às vezes... Não vou falar às vezes, porque senão, inclusive, a gente vai arrumar hater pra caramba. Deixa quieto. Arrume. Deixa quieto. Deixa quieto. Então, assim, tá vendo tanto que a gente tá conversando e as coisas estão acontecendo? Não é porque a gente tá adivinhando. Mais uma vez, eu olho para o mercado como sendo preço e volume. Ah, Juquira, você consegue fazer isso tudo sem esse tanto de cor? Com certeza. Mas eu gosto desse tanto de cor aqui, entendeu? E preço e volume é a base de quem? Do quê? Do mercado. É a base da teoria de Down. Exato. Boa. Ponto. É análise técnica. É análise técnica. Para de querer brigar, você grafista, com análise de fluxo, porque fluxo é um derivado da análise técnica. Fluxo é considerado análise técnica. Concordo plenamente. Mas o fluxo não vem antes da análise técnica? Ele veio antes, só que através do fluxo que eles liam, eles começaram a desenhar. Para ter visualização. Perfeito. O fluxo veio antes. Hoje, o que ele é aqui, agora ele é um derivado. Entendeu? Entendi. Ele é uma vertente, vou falar assim, mas não é derivado, não. Exato. Para não ficar bagunçado e você fazer essa pergunta, certeza. Boa. Tá vendo que, assim, não é que eu tô tentando tendenciar a tua resposta, mas... Tá vendo que o que você faz é muito parecido com o que eu faço? Sim. Você e o Márcio? Lembra quando a gente fez a Arena Vivo? A gente tava Exatamente. comprando e vendendo na mesma região? Mesma região. Falei, ei, Juquirão, vamos embora. Por quê? Cara, a gente já entendeu como que o comportamento no suporte, numa resistência,
na tendência e como que o preço tende a deslocar mais em uma região de acordo com a probabilidade. Você tem um filtro para chegar lá. Você Exato. tem o seu mapa para Exato. chegar nessa tomada de decisão. Eu tenho o meu. Exato. O Márcio tem o dele. Acabou. É isso. E, por exemplo, o Marcelão que veio aqui também, o Marcelão, o Murad. Murad? Sim. A gente desenvolveu, o Marcelão e o Caio Augusto também, que duas mentes brilhantes, por exemplo, o FlowF. O FlowF é o resumo de tudo isso aqui que eu te falei. Só que em uma tela, como se fosse para um leigo. E que nunca virou viu- indicador. E virou um indicador, entendeu? Então, é literalmente isso. É um mapa, entendeu? E mais uma vez, a gente sempre, pessoal, a gente sempre tem o quê? Um referencial. Se você não tiver um referencial, cara, acabou. Tá aí, ó. Exato. Então, a gente sempre vai ter que ter um referencial. E dentro desse referencial, você toma teu risco. 301 com 302,5. Porque tinha o 302,5 era aquele para trás e o 301 é agora, perfeito? Uhum, Tem 25 mil lotes aí. concordo. Certo? Quando Tinha a gente- 12 com 12. Aham. Não, na verdade, 12 com mais 3... É 15 É que mil. no outro referencial, Ah, no tá. tempo menor tinha mais 13 Ah, aqui sim, agora. sim, sim, Por sim, isso sim. consumi. Tem essa gordura aí Boa. nesse espaço de 2,5 pontos tem 50 mil de cheio, é isso? Não, aqui na verdade, Então Scott, tem, assim, dos últimos... Vamos pegar aqui dos últimos 60. 12, 13, 15... É, mais ou menos uns 15. Ah, tá. Eu achei que eu tinha visto no 300 aqui mais 12 pra baixo aqui, tá? Ah, tá. Perfeito, tá de boa, errei. Então, isso daqui, Scott, se você for puxar... Aqui, eu vou puxar um diário, tá? Isso aqui é diário. Cara, me fala, Scott, aonde é a região mais importante do dia de hoje? É aqui. 302. É a região mais importante. Por quê? Juquira, mas o direto, ele não faz preço. Beleza, meu parceiro, mas tem um cara posicionado aqui. Independente se você tá redeado, se é o Márcio, o importador, se é o Scott, exportador, se é o Juquira tirando dinheiro, sei lá, para pagar uma dívida externa, entendeu? Se é o governo pagando alguém. Esse preço interessa. Demais, demais. Na maioria das pessoas participantes do mercado hoje. Todo mundo olha, cara. Sim. Você que for de tesouraria, os caras olham pra isso daqui. Fala isso aqui pro Alfredão, do Alfredo Sim. Menezes. Sim, Meu parceiro, não tem como não. sim. Os caras só não gostam de falar de direto, né, Márcio? Porque aqui tem o... Caraminguá, olha lá. Olha lá. De novo, 302. Começou a ter o quê? Um pouco mais de compra. O que é o legal do fator sequencial? Se entra muita força compradora e o mercado não progride, é absorção. Tá, e é revenda. Aí os caras vêm para machucar, entendeu? Então o fator sequencial, do mesmo jeito que ele é bom no curto prazo, ela entrou o fator sequencial e não entrou. Automaticamente, o que os caras tendem a fazer? A defender isso daqui. Vai ficar uma briga esse negócio aqui agora. Porque o comprador teve a chance e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar com muito mais força. E aí você seria comprador ou vendedor a partir de que momento, que ponto aqui? Eu seria vendedor a partir de 95, forçando aquele 92. É como se fosse um 95, rompimento. 95. Por quê? Por conta disso aqui, Scott, ó. Esse sujeito aqui, tá? O cara que tem 13, por exemplo, 10 mil contratos de dólar cheio na mão, ele não tá preocupado se esse mercado vir, por exemplo, aqui no 99, aqui no 98, até mesmo onde eu quero vender aqui, 95. Por quê? Porque ele tem essa range, o cara tá com uma puta... Ele não tem puta- só esse lote. Exato. É uma puta posição, entendeu? Ah, Juquira, mas esse cara tá travado via opções. Cara, esquece. Pega um referencial pra você. A gente vai ter hater aqui, inclusive, em relação a esse assunto. Mas depois que eu conversei com um cara que entende, com um cara institucional em relação a direto, minha cabeça mudou. Então, não fica hateando, não. Pega pra você, coloca no seu coração e começa a ganhar dinheiro. Gostou? Viva o Cuiabá. É, Boa. viva o Cuiabá. Desgramento. Ó, não tem tanto apetite pra cima, né, do preço aí. Agora, por exemplo, no 302. Teve o fator sequencial, é o que você tá falando. E aqui, para ele vir com muito mais força, aí o que a gente tem que fazer? Duas coisas, sempre. Olhar Times and Trades, que é isso daqui. A gente tem que olhar para esse bloco. E a gente tem que olhar também para quê? Para bloco de liquidez. Aí, o que o cara que está do outro lado, ele tem que pensar? Liquidez, gente, tem sempre uma bipolaridade em cima dela. A gente tem o quê? Uma bipolaridade em cima dela. Por quê? Porque isso daqui pode ser uma resistência, como também pode ser uma liquidez para um comprador, entendeu? Claro. Então, lembra, vamos lá. O cara do fator sequencial ficou mal posicionado.
O que tende a acontecer agora? Os caras forçar esse mercado até 95. Aqui no 95, a gente tem o meio do campo. Por quê? Por conta do 92. O cara que passou mal posicionado esse mercado todo, quando ele foi pra cima e ele tá vendido a 92, o cara lá... Sim. Um cara... Vou pegar um cara de um asset pequeno que tem giro na mão dele. Cara, esse cara aguenta esse balanço. Agora, se esse mercado trabalha para baixo de 92, você acha que ele não vai aparecer aqui, não? Ele passou mal posicionado aqui. O jogo do grande é diferente. Sim. E você tem que olhar... Teoricamente, não entanto, né, Juquira? Porque Ele só tem mais bala, né? ele aguenta um pouco mais, ele consegue distribuir dentro de uma região os seus lotes, muito melhor do que a gente, porque a gente não consegue tanto, a gente não tem um bolso tão fundo assim. E ele vai ter um stop também num ponto que com certeza no gráfico pode ser um zigue-zague, um fundo ou um topo que ele está colocando ali, provavelmente. Por quê? Cara, fez um fundo, fez um topo, muitas das vezes a gente vai ter exatamente esse volume todo, geralmente num topo, num fundo. Concorda? E ali, pô, abaixo de 92, o que é? Um fundo tem um stop de alguém ali, cara. Pô, Exatamente. aqui, cara, não consegui defender a região, eu preciso zerar, senão vou perder muito dinheiro. E por que entra venda abaixo do 95? Onde veio o preço? Exato. E por que entra venda abaixo do 95? Justamente por conta disso que você falou. Você sabe o mercado, Scott. Enfim, você sabe. Então, o que o mercado tem que acontecer agora? O 95, ele é o meio do campo. Que bonito. Exatamente. Você falou, inclusive, do 92, né? E eu falei, 92, fator sequencial na compra, você compra. Eu te falei. Aqui fica Já mais... aprendi fluxo agora, Márcio. Ô, sorte. Depois tu me ensina, então. Porque eu tô aqui, tipo, Sério? náufrago, velho. Sério? Não, então, fala a dúvida que você tem. Não, cara, é muito número, brother. Mas assim, Márcio, aqui a gente só tem que... Pra você que é muito número, foca só nisso aqui, ó. Só nesse sistema aqui, certo? E nesse sistema. Que é o Superdom. Por quê? O Superdom, o que ele tá te mostrando? Mas você filtrou. Eu tenho o Superdom aqui, cara. Eu tenho. Mas assim, eu tenho. Então, você filtrou ali alguma coisa que ele fica naquele range ali, certo? Não. Esse aqui eu posso colocar ele no diário. Eu posso colocar ele em 10 minutos. Por quê? Vamos lá. Pega essa visão aqui. Eu vou te mostrar aqui meu Superdom. Ele só não tem a quantidade certinha aqui igual, certo, tá. Márcio? O seu? Aqui, ó. Precisa digitar. Aqui, ó. Isso aí. O meu tá Superdom, mas o meu não tem ali a quantidade... Essa. Quantidade de saldo, você tem que adicionar. Isso Certo? aqui, ó. Certinho. Você tem que adicionar o saldo e quantidade. Isso. Essa é a coisa mais fácil. Quer Propriedades. fazer isso aqui em 1 minuto? Faça. Então vai. Em 1 minuto, vamos colocar um Superdom. Vamos duplicar essa janela. Vamos tirar ali o Superdom, o Volume Price dentro do Superdom. Vamos tirar. Primeiro a gente vai tirar, depois a gente coloca, tá? Então, a parte de visibilidade, a gente vai colocar... Todo mundo vai dar configuração padrão. E aqui no Superdom a gente vai tirar esse cara e vai deixar assim. Aqui a gente não tem nada, tá vendo? Então, como que você faz para colocar? Clica com o botão direito ou scroll se você operar via o one click. Botão direito. Propriedades do livro. One click. Curtiu? Aí depois você vai em visibilidade. Calma aí, feio. Propriedades do... Propriedades do livro. Aí você vai em visibilidade. Aí você coloca aqui, ó, configuração. tu foi lá em cima, propriedades do livro. Isso. Beleza. Aí depois configuração aqui dentro da aba Superdom, coloca configuração Scalper, aqui onde eu tô passando o mouse. Visibilidade. Colocou? Configuração Scalper. Aí você vai vir aqui em Superdom agora. Lá a última aba. Superdom. Aí aqui, ó, Volume Price no Superdom. Você coloca volume e saldo de agressões, certo? Perfeito. Aí no volume você coloca volume e quantidade. Volume e quantidade. Pintura, utilizar a pintura com barras. Calma aí, utilizar a pintura com barras. 46 anos, velho. Mano, já... Ó, E o cara aqui, falei, agressor. velho, botou o óculos já entregou a idade. Pior que eu nem precisava. Aí você apertou OK. Aí o que acontece? Calma aí, volta ali, agressor, e aí... Aqui, ó. Preço também, não? Oi? Volta lá. Aqui, agressor. Aqui, ó. Agressor. Tá aqui. Aí tem preço e oferta ali embaixo. Aqui, se for pro mini, você tira essa opção aqui, ó, de diretos, tá? Se for aqui no cheio, tá tranquilo, porque não passa muito RLP no cheio. Tá. Então, Tá ok. feito. Aí apareceu isso daqui, certo? Apareceu. Aí, como que a gente vai organizar isso? Então, esse cara aqui é o preço do dólar, certo? Então, ele vai vir pra cá. Essa quantidade aqui é a quantidade do Volume Price, ele vai vir pra cá, certo? Aqui, a quantidade da barra
ela fica nesse lugar aqui. E aqui a gente tem o quê? O saldo remanescente. É só organização de barra. Mais nada. Entendeu? Aqui as anotações, Juquira, eu gosto de deixar ela aqui, ó. Depois tu vai... Então, basicamente é o que? É isso aqui. Então a gente... Perdeu Perfeito. 92,5, ó. A venda veio aí. Deu um scalp na compra, deu a venda. Aí você tem que colocar o 95 da sua vida. 92, 95, 92 por conta da nossa história. Sim, Entendeu? sim. Mais uma Gostei vez. da nossa história. Gostou da nossa história? Tô muito idiota hoje, cara. Aí, Pô, ó. desculpa, pessoal. Eu estou feliz e espero que esse programa seja sempre muito leve e É, feliz ué. assim sempre. E aí você tem o volume at price dentro do Superdome. Vou até fechar aqui. Tá vendo que o fator sequencial... O que o fator sequencial ele tá me ajudando aqui, ó? Se eu tiver vendido e o bagulho tá... Fator sequencial entrando... Olha Pra aí. que eu tenho que olhar pra player? Fio bambu, velho. Porque Cara. pode ser... É uma junção, é a soma de players. Exato. Na verdade... Ou seja, a Kombi tá na ladeira. Que você quiser entrar, vem. Vem. Se você quiser ficar fora, você não vai conseguir entrar depois. Não importa quem é o motorista. Se ela tá Meu irmão, descendo... Tem até a folga na direção aqui, Direção. 360 graus, gira. Opa, agora vai, Tipo isso. gira. Opa. Folga na direção. Sem freio. Jesus Cristo. Vambora. Embreagem. Não tem. No tempo. Então, o mercado... Aí eu te falo. Volta a gente lá no começo da nossa... No começo da nossa live. Você tá fogo aqui no índice aqui hoje, velho. Cara. Mandou na venda, mandou na compra, na compra. E acertando tudo, tá? E tem que pagar o almoço. Não tem... Não, Ah, ele não. acertou É aniversário a venda. dele, é Ele Ele aniversário acertou dele. outra venda, ele Aniversário, acertou é duas aniversário compras. Ele... O que é isso, velho? É o fator sequencial, Márcio, tá? Desculpa. É. Onde segue? Não, e detalhe, isso também tem pro gráfico. Tem como colocar esse fator sequencial aqui no gráfico. É mesmo? No Kindle. É mesmo? Quer colocar esse negócio? Claro. Ah, vamos, agora velho. você tá falando meu inglês. Pô. Então, vamos lá. Ferramentas, Yes, sir. gráfico. Yes, sir. Então vamos deixar aqui, por exemplo, isso daqui, ó. Quer fazer no índice? Eu não- Por favor. Ó, aqui, ó. Coloque no índio pra nós. Então vai, o IN-M24. Isso aqui é o nosso índice. Vamos colocar esse negócio nos 5 minutos. Para você fazer isso daqui, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o gráfico de tape reading, né? O que é o gráfico de tape reading? Você acha que eu não mexo com gráfico também não, né, meus Eu tenho parceiros? certeza. Sim. Aí o que a gente tem aqui? Meninos e meninas. Vamos lá, deixa eu dar um... Vamos colocar aqui na vida de todo mundo esse negócio. Quando você tá colocando aí, eu vou falar uma coisa engraçada. Eu falo muito índio, né? É. Turma, o índio fez isso, o índio fez assado, o índio fez isso, o índio fez assado, né? Isso aí é o que o Caco Maia sempre chamou assim, né? Do índio. Aí outro dia o menino perguntou pra mim, que ativo é esse? Quem é esse índio aí, pô? Não achei aqui na plataforma. É? Eu que morrer. Porque eu chamo índice de índio. Índice de índio. Nós somos né, descendentes de indígenas, Aham. certo? E eu chamo o índice de índio. Aí o menino falou assim, o que é esse tanto desse... Eu procurei aqui na minha plataforma, cadê o índio? Não Mentira. achei o índio, mas eu me de rir. Mentira. Às vezes acontece umas coisas aí que eu não sei o que tá acontecendo. Cara, escoteiro. Velho, ele tá forçado. Fala comigo, mano. escoteira. Vocês ouviram? Alguém ouviu em casa o tapa que eu tomei? aqui Ô, velho. estalo! Meu Eu velho, tenho- eu não roubei ninguém não, velho. eu tenho que Não, tá deixar folgado, aqui gente. para Olha aí. colocar o Eu gráfico. vi, ué. Deixa eu fechar isso Respeita, aqui. irmão. Deixa eu abrir de novo aqui, Scott. Tira o zoom, vamos ver? Como que faz? Você sabe reduzir? É isso aí, é isso aí. Você quer pôr no índice? Ó, vamos pôr no índice. brother. Deixa no dólar, vai. Não, Quero saber, quero a história que a gente tá contando na Aham. 92 é isso, ali. é isso, papá. é isso. Não, mas aí não tem como operar isso, cara. Ixi, Tem, pô. isso aqui você vai ver. Olha lá, ó. Isso aqui, tá vendo aqui esses blocos rosas aqui? Isso aqui tudo é fator sequencial. Fator sequencial, fator sequencial, fator Mas você sabe que sequencial. se ele é na compra ou na venda? Sei, Por quê? porque Como? aqui é vermelhinho. Rosa é venda. Ah, A rosa Beleza. é venda e a azul é compra. Então aqui, cara, isso aqui... Não, isso aqui pro índice... Vamos pôr no índice, ó. O IN-M. Aqui no índice, pessoal... Quer ver? Azulzinha na compra, o fator Azulzinha, sequencial. azulzinha na compra. E esse comprador de topo que ficou pendurado lá em cima no gráfico? Dá pra ver também. Você viu? Só quero ver aqui... Quem compra topo? Quem compra topo? É. Aqui, ó, do índice. O Paulinho, né? Paulinho, não fala nunca. Compra topo. Aqui, por exemplo, no índice, a gente tem aqui... Tudo isso daqui foi fator sequencial, tá? Isso daqui, ó. Fator sequencial. O fator sequencial, ele tá mostrando para você uma força do mercado, entendeu? Aqui também, aqui também. E se teve fator... Aqui teve um fator sequencial e não passou, mas foi pequeno. Mas o índice, por exemplo,
você consegue colocar fator de exaustão, você consegue colocar... Aqui, tá vendo que tem... Só de você olhar pro Kendall, Sim. e você tá vendo esses negocinhos aqui, ó, esses tracejados do verdinho e esses tracejados rosa, tá vendo? Que loucura, Isso daqui é o quê? brother. É um lote grande que entrou. Você consegue... se tiver um lote de 1000 minis, por exemplo, eu consigo configurar nessa barrinha. Ou então, por exemplo, aqui eu tenho... dá para você pegar o fator de progressão. Onde que tem o maior volume, onde que é o maior volume, por exemplo, vai ser aqui, mas ele te coloca uma barra, entendeu? Então tem muita coisa aqui para você colocar, coisas de tape reading dentro do gráfico. Outro rapaz. Então, aqui basicamente o que a gente tem? Isso daqui é o gráfico de footprint ou de tape reading, que pro índice, quando principalmente entra isso daqui, ó, fator sequencial, tá doido, cara. É muito relevante. Jukira, nós temos mais alguns minutos. Eu queria ver, você tem algum exemplo de alguma operação que você Tenho. fez? Eu achei que ele contando não essa fosse ganhar história. dinheiro hoje aí, cara. O que vocês querem? Dinheiro. Tá, mas No bolso. que jeito de uma operação... Não, algo que esteja... Não, pode ser no Olha onde o preço simulador, tá de cara. novo. Pois é, 92. Um imã. Ó, vamos Ele lá. foi pra cima, deu venda, foi pra cima, deu compra e voltou nele de novo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar essa daqui. Vamos pegar essa daqui, que é bem parecida com o nosso exemplo do 92, tá? Tá. Então, vamos abrir aqui com VLC. Cuidado os nudes. Tá, os nudes não pode, tá? Mostrar. Então, vamos lá. O que a gente teve? Esse aqui foi uma compra que eu fiz muito parecido com aquele 92 que você falou. Quando você olha para isso daqui, Scott e Márcio, sempre, você chegou no mercado agora para operar, coloca um volume at price. Chegou agora, quantas horas são agora? 11 horas da manhã. É 11 horas? 11, 12, isso. É 11h45. 11h45. Começou a operar. Cara, coloca um volume at price para você entender e um saldo remanescente. Essa coluna aqui, Márcio, ó, é o quê? Isso aqui é o saldo remanescente. Em resumo, é o quê? É um cabo de guerra. O saldo remanescente O saldo o que o que precisa ainda ser negociado. Não, o que Ele foi... veio de ontem. Ah, tá. Do dia anterior, certo? Não, isso aqui é de agora mesmo. É o que está acontecendo agora. Então, esse bloco aqui de negociação aconteceu agora. Então, desses 18 mil contratos negociados, 2.300 minis é de saldo o quê? Remanescente na compra. O que eu falei era acima do preço, era aquele saldo, aquele que está acima do preço que dos 150 é o que tem de ontem, é a oferta. Não, né? isso aqui é o book. Sim, é o book. isso aí. Isso. Aí, o que acontece? O que isso daqui tá te falando? Quando você olha somente para isso daqui, Márcio, ó, aqui eu tenho um saldo mais comprador. E aqui eu tenho o quê? Nesse ponto, eu tenho um saldo o quê? Mais comprador ou mais vendedor? Vendedor, obviamente. Se teve mais venda aqui, nesse bloco de negociação, aonde que o preço está? A sua cabeça sempre tem que ter assim, aonde que o preço está? Então, ele te mostrou. E por que cara, se você pegar isso daqui, vai fazer muita diferença na sua vida. Uhum. Foca só nisso aqui, ó. Isso aqui é o Superdom, certo? O Superdom, para ter acontecido essa barra aqui, por exemplo, de 306 minis, o que aconteceu para ela ter plotado aqui? Ela foi o produto do que estava disponível no book na venda e veio um sujeito e comprou a mercado a 148,5, por exemplo, 300 minis. Por isso que plotou essa barra aqui. Ponto. Isso aqui é a coisa mais simples. Então, o volume at price ele é o produto do que estava disponível via book do que os caras tomaram ou bateram. A pancadaria ela vai acontecer. Você vai comprar, o Scott vai vender, o fulano de tal vai comprar, o fulano de tal vai vender. E aqui a gente tem o quê? Essa coluna é o saldo remanescente. Das agressões naquele nível de preço, nesse caso em questão do 45,5, que é onde eu estou comprado, eu tive o quê? Mais ação do comprador do que do vendedor. Quando a gente traz isso para parte ali do ensino médio, a gente faz vetor, o que é isso? Aqui a gente tem o quê? Para ficar mais simples ainda, a gente vai desenhar isso na vertical, tá? Aqui eu tenho os vendedores, certo? Não, na verdade no eixo X para ficar mais fácil. Aqui eu tenho o quê? A venda. E aqui eu tenho a compra. Qual barra é maior? A da venda ou da compra? É um cabo de guerra. Eu estou comprando e você está vendendo. A gente está puxando. A minha força foi maior, não foi? Foi. Então, isso aqui é um vetor de mesma direção e sentido oposto. Então, eu vou ter uma resultante de um vetor menorzinho aqui, mais comprador. O Jukiro ganhou essa briga. Mas aí eu tenho que me formar em engenharia mecânica, Não, é cara. simples. Vetor de puxa pra cá, É mais um cabo força. de guerra.
Entendeu? Então, a resultante desse daqui é o que? É um J de Jukira, que o Jukira ganhou essa briga. Aí, o que a gente tem que ter? Quando eu olho pra cá e o Scott vendeu, o player X ou Y ou Z, vendeu aqui, ó, no 44,5, 44, 43,5. Tem um volume relevante? Tem. Tem um volume relevante? Tem. E aí, o que acontece? Aqui no curto prazo, a gente tem o quê? A gente tem mais venda do que compra. Se a gente teve mais venda do que compra e o mercado não ficou para baixo, o que a gente faz? Literalmente, a gente começa a colocar na nossa leitura, no nosso meta-jogo, que é o que todo mundo vende, meta-jogo. Não, é simplesmente você entender se foi eu ou foi o Scott que ficou mal posicionado. Se o Scott forneceu para mim ali embaixo e não conseguiu ficar para baixo do preço dele... Batata quente, meu amigo. Batata quente, exato. Então, o que eu tenho que pensar? Deixa eu só tirar esse fator sequencial aqui, porque senão não vai deixar... preço que tá? Deixa eu puxar aqui. Aqui. Tá no 302. Ih, laiai, velho. Que isso, hein? Deixa eu só tirar aqui esse fator. Mapa do preço. Um mapa do preço. Que, na verdade, é um mapa do fluxo, É o né? mapa do fluxo. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Então, aqui o que eu tenho? Esquece player. Vamos focar só no preço e no volume. Eu comprei aqui a 45, o mercado veio um pouco mais esticado no curto prazo. E aonde que eu tenho que começar a pensar, por exemplo, que esse mercado começa a ficar ruim para mim? A gente tem que pensar o seguinte, estou comprado a 45. Aqui é como se eu estabelecesse um meio de campo, Márcio. Aqui, ó. Esse ponto aqui fica melhor para o comprador e esse ponto aqui para baixo fica melhor para o vendedor. Por que não esse ponto? É isso que eu ia perguntar. Porque tem volume aqui, tem volume aqui, tem volume aqui. Perfeito. Então, a range dos players vendedores ela está sendo muito maior, 3, 4 ticks em relação ali, por exemplo, ao comprador de curto prazo. Então, o que eu tenho que pensar? Aqui, se esse mercado... Você tem o volante, o zagueiro, o goleiro, você vai botar para trás dele o stop. Cara, é a mesma coisa de você desenhar um campo de futebol aqui, Márcio. É sério. Aqui é o meio do campo. Aqui eu coloco os comprados no jogo e aqui eu começo, só que esse campo aqui é um pouco diferente, porque o meio do campo para os vendidos vai ser mais ou menos aqui, entendeu? Para os comprados é aqui. Por conta do volume ali. Por conta do volume só. Sempre seguir pelo volume. Tá vendo? Entendeu? Ele entendeu. Mas ali o Sim. futebol, sabe por quê? Se a bola tá indo para lá. Todo mundo vai. Uhum. O campo vai se mover, as Exato. posições dos jogadores. Que isso, hein? É o mapa, hein, velho? É o mapa. Aí o que acontece? Aqui no curto prazo, vamos acelerar aqui, porque a gente tem pouco tempo, né? Sim. Então, o que eu tenho que ver? Se eu tô aqui posicionado nessa operação, e a gente tem que começar... É como se fosse 3 tempos... É igual os 3 tempos verbais que a gente aprendeu no português lá no ensino fundamental. Passado, presente e futuro. O que isso daqui é? Isso aqui é passado. Ó, olha só. Por que o superdom é importante? Isso aqui é passado. Isso aqui aconteceu, não tem volta. Isso daqui é presente. Isso aqui é presente. E isso daqui é o quê? Futuro. Se os caras têm liquidez tanto na compra quanto na venda, eu tenho que ver o quê? Se de fato as coisas vão acelerar. E aqui, principalmente ali, o que o market maker faz? Ele compra a 45 para sair 45,5. Então as coisas acontecem tudo nesse bloco aqui, ó. Próximo do melhor preço de compra com o melhor preço de venda. Entendeu? Então, eu tenho que ver o que? Nesse patamar, esquece player, esquece que o cara da Necton tá batendo, que tem um outro cara pela Necton comprando, tá? Aqui a gente tem que ver o quê? Força, lot, times and trades. E aqui, para ficar melhor para mim, aonde que essa operação fica ruim para mim? Abaixo do 42. Aonde que essa operação fica excelente para mim? Acima desse ponto aqui, ó, 48, onde a gente teve um saldo remanescente de 2.700. Aí eu faço o quê? Eu zero. Eu zerei o quê? Eu zerei o volume. De novo, eu já vi o que aconteceu, vi que abaixo do 42 fica ruim para mim, acima no curto prazo. Nesse patamar aqui fica melhor pro Jukira, aqui no 48. Então, lembra, a gente volta na sua história, Scott. Então, para mim, já ficou melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Se esse mercado... Eu zerei o volume. Não tô procurando player. Esquece o player, esquece aquele tanto de coisa Você zerou ali o volume porque você quer ver o que tá acontecendo ali. Perfeito. É isso, cara. Eu já vi o que aconteceu. Deixa eu ver se tem mais gente comigo ou eu tô na rabeira certa. Perfeito, Scott. Exatamente isso, entendeu? Depois que eu zerei ali, teve mais compra ou mais venda? Mais compra. Jukira, teve mais compra, mas ainda não subiu. No curto prazo, o que eu tenho que ver? Esse mercado trabalhar acima de 48. Trabalhou acima de 48, aqui fica melhor pro Jukira. Por quê? Porque ele vai deixar todo mundo... E detalhe, o que aconteceu aqui agora? Olha esse volume. Forte.
volume forte a 46. Foi mais relevante no curto prazo do que aquele volume anterior, certo? Sim. Então, aqui que começa, o rompimento, e principalmente se você está aí na sua casa e gosta de rompimento, os rompimentos após isso daqui acelera. Porque não foi um rompimento sem volume. Foi o Márcio montou uma posição. Agora, se o Márcio topou, você tá vendido lá embaixo. Teoria de de novo. Volume segue tendência. Boa. Perfeito. E aqui, o que a gente tem para acelerar? A gente tem um rompimento. Então, essa história, ele vai me contando essa história, entendeu? Ah, Juquira, você olha também os DIs, você olha o índice também? Olho. Inclusive, toda essa parte de correlação dos trades envolvendo índice, dólar e DI, eu faço bastante. Inclusive, por exemplo, eu tenho um mentor, tá? De juros. É o Thiago, cara, um cara muito bom para vocês, inclusive, trazerem ele aqui, tá? É o Thiago Castro, da Cambirela, cara, operador de juros. Cara, muito bom. Inclusive, ele tá dado no curto prazo, no miolo da curva ali, a 26 e 27. E, cara, o que a gente pega de trade, por exemplo, junto, envolvendo correlação, é bizarro, entendeu? A gente pega muita coisa envolvendo o índice, dólar e DI. Você tava aí, tipo assim, o índice subiu, o dólar caiu. Acontece isso. Sim, essa correlação, mas não é uma lei, regra, né? Não é uma exato. regra. Sim, sim. Inclusive, essa parte ali dos juros dá muito trade, tá? Você sabe, Scott, é juro, mercado de equities e câmbio. Eu, por exemplo, tô operando no índice. Juros é o cachorro, a bolsa é o rabo. O juros está subindo, eu tô tentando pegar a venda. Boa. Uma coisa que aconteceu... Já viu esse jargão que eu falei? Já. Inclusive, até o Thiagão tava trocando ideia com ele ontem. O que tá acontecendo? Hoje é 6/5, né? Aniversário do meu parceiro... 5/6. 5/6, desculpa. 5/6, aniversário do meu parceiro Márcio. O que aconteceu nas últimas 3 sessões em relação ali aos títulos americanos? Os títulos americanos só caindo. 3 sessões seguidas caindo. Sim. O que tá acontecendo com o nosso juros? Tá subindo. Tá descompassado. Total. E aí eu tava trocando ideia com esse meu mentor, que é o Thiago. Ele falou assim, Juquira, isso aí é o quê? No curto prazo, muito foi pela ata do Copom, que deixou ali toda aquela questão muito aberta, uns querendo cortar 25 Bs, outros querendo cortar 50, e assim sucessivamente. Então, no curto prazo, isso, desculpa a palavra, mas fudeu a nossa bolsa e, consequentemente... Gastos, enfim. É foda. Continuando aqui, Scott, eu sei que o nosso tempo tá curto, e aqui a gente vai acelerar. Aí eu te pergunto, aonde que é uma parcial melhor aqui? Deixa a operação. 9, 9,5. 9, 9,5. E você, Márcio? Vocês estão olhando para onde? Aqui, ó. Parcial. Tô comprado aqui no 45,5. Entrou o quê? Muito mais No compra. 4,9 lá. 4,9 aqui? Uhum. Boa. Não é uma parcial ruim. Mas se tratando de uma máxima do dia, principalmente desse volume, a gente consegue fazer o quê? Colocar essa parcial aqui com mais pontos, entendeu? Então, foi lá, 49, a gente consegue fazer o quê? Colocar essa parcial aqui mais ou menos uns 3 pontos acima disso daqui. Tá. Por conta do volume que foi negociado. Observa que depois que o mercado faz o rompimento, o mercado vai embora. Ele vai embora. Por quê? Por conta do volume. Sempre vai ser. Aqui, do mesmo jeito, Scott, que vocês têm lá o mercado candle passa de uma vez sem volume, isso aqui tá mostrando pra gente também, não é muito diferente do candle, sim. entendeu? Então aqui a gente consegue... Aí você colocou lá no 6. Eu sonhei, né? Porque se ele for lá e me pegar, perfeito. Se ele não pegar, o que acontece? Eu vou esmagar esse lote. Eu pego, clico ali, arrasto pra baixo, entendeu? Porque se o mercado dá uma raspada até 56, me tira 56. Mas se ele for próximo do 56 e o mercado não conseguir chegar lá, eu faço o quê? Eu já faço essa parcial. Já no 51 entra um pouco de venda Exato. e tal. Isso que eu ia te perguntar, tá vendo? Esse menino sabe ler fluxo, viu? Esse menino sabe ler fluxo. Por quê? Aqui começou a entrar um pouco de venda. Ele viu. Então, eu tenho que estar sempre de olho Pode aqui, ser ó. uma absorção. Mas Como se é que você passar, sabe que entrou volume de venda ali? A barrinha vermelha no canto Ah, direito. tá. Tá vendo? Não precisa de estar olhando pra número, gente. Número não, player. Player. Desculpa. Ô, velho, pelo amor de Deus. Tá me ensinando o cara já. Ó. Aqui, ó. É só Meu você olhar. professor que você teve, eu estudei também. Ó, é só a cor da barra. Teve o quê? Mais compra ou mais venda? Então, aqui a gente vai balizar pelas barras. A barra, ela tá te contando o que aconteceu, Márcio. Se entrou compra ou entrou venda. Independente de que player for, cara. Entendeu? Não precisa saber o player. A gente não precisa de saber o player. O preço desconta tudo. E aí, aqui sim é o momento de fazer uma parcial. Porque, igual o Scott falou,
barra vermelha. Entrou o quê? Entrou Vendedor. mais venda aqui E não em desloca cima. o preço. Exato. Isso, tá vendo? O menino sabe ler fluxo. Esse é candlestick, pô. Exato. É verdade, pô. É sério. É sério mesmo. Mas se ele fica enrolando assim, ele fez um doji. Exato. Tracou, não tem acelerador. Tá pô. vendo? Quando o cara entende, tipo assim, cara, eu fiz a parcial aqui em cima. Quando o cara entende essa questão, o que o preço tá fazendo? Tá fazendo um doji. Então ele foi lá em cima, foi lá embaixo e tá aqui indeciso, entendeu? Tipo assim, não sei se eu vou mais, né? Tipo, mas ok, aí ele deslocou. Aí ele não tá fazendo doji, tá andando. Exatamente. E Saiu no aqui, 6? Não. saí aqui no 54,5. Ai, que delícia, velho. Então, o que a gente tem que puxar sempre, né? O Scott, ele, se ele vir pro fluxo, ele vai estar bem, porque ele já tem a malícia do mercado dos candles, da análise técnica, entendeu? Sim. Tudo é fluxo. Tudo é fluxo. Sim. Independente se Cada tá um dentro do interpreta gráfico. de um jeito. Sim. Que maravilha, hein? Temos, Scott? Não. Não, vamos ter que estender mais o nosso... Claro, porque eu não fiz minha pergunta. Nosso claro que programa. temos. Não, eu sei, não Ah. temos, mas aí tem a pergunta do botão, claro. Se tivesse um botão só. Vender. Ah lá, é nóis, Juju. Por que só vender? Porque a venda ela é mais rápida. A venda ela é mais É ligeirinho, acelerada. ligeirinho. É. A compra ela é mais elaborada. Sim. Marcinho é o pererequinha da malhação, ele é muito romântico. É, mas aqui, ó, ganhei, fiz 2 operações na venda, ganhei, fiz 2 operações na compra, ganhei. Você tá indeciso hoje. A pizzinha tá verdinha. É, verde. 100%? Por isso que eu tomei um tapão. Boa. Tá forgado. Então É hoje, seu aniversário dele, hoje aniversário, ele pode. tem o Outback aqui, ou então madeirinha? Tem. Eu vou te levar num lugar melhor. Ah, então, ótimo. Ui, que nós falamos ao vivo. Ô, Juquira, nosso tempo ali, como a gente pode ver, está acabando, infelizmente. Volta só pro gráfico do dia de hoje, que tá mais legal a história. Mas isso aqui é excelente. Mas eu gosto de saber na hora. Esse é o muito bom. Ah, tá. Só volta lá pra nós. Indica um livro pra gente, Juquira. Cara, 302 um só mesmo? Não, pode Não, ser 3. fique à vontade. Faz igual o Coen. O Coen todo dia veio aqui e falou 20 sem parar. Ah, então Eu vamos comprei 3 ou 4 dele. Olha, tem um livro de commodities que eu gosto bastante, que é O Mundo à Venda. Ele é um livro Bom. traduzido do Javier Blas, que é um cara que é colunista ali da Bloomberg. E aí o cara traz a parte do petróleo, traz parte de produção de alumínio, puxando bauxita. Cara, muita coisa. Colunista da Da Bloomberg. Eu conheci lá, tá? Javier Blas. Eu Conheci vi. lá. Olha, que é isso? Oh, Conheci lá, Gente, tá? desculpa o Márcio hoje, tá? Aniversário dele, por favor. Tá metido. Não, tá até com o cabelinho mais... Ó, aqui, ó. pro lado. Esse livro é muito bom, por quê? Porque ele puxa ali a parte de grãos, puxa ali um pouco da história da Cargill, puxa um pouco eu esqueci o nome da holding, cara, mas um cara muito bom. O Rei do Petróleo tá lá também. Então ele puxa muita história de Roterdã, do Porto de Roterdã, ali principalmente ali em relação ao canal de Bab el-Mandeb, ali do Mar Vermelho. Então, cara, o livro ele puxa a parte de commodities como um todo e principalmente a questão de trocas, né? Tipo assim, o cara usava petróleo para trocar isso em relação a, sei lá, a grão. Então tem muita coisa. Então esse livro é bom. Princípios de Ray Dalio é muito bom também. Muito bom. Aquele lá do matemático que morreu, Jim Simons. Jim né? Simons. É O homem que decifrou o mercado. Exatamente. Muito bom. E, cara, tem outros 2 livros. Inclusive, um desses livros é o do Arvo que me indicou, que eu li, que é muito, muito gostoso a leitura, que é Tubarões de Mercado, Os Tubarões do Mercado, que é um livro muito didático, sabe? Eu já li. É Eu o tenho do Arvo esse. que me Que é de indicou esse. gestores brasileiros. uma Eu coisa acho assim. que ele mostra ali a parte do cara que tá entrando numa posição. Tem Axioma de Zurique, que também Esse é eu muito adoro, bom. esse eu adoro. É muito bom. E pra fechar, tem um livro que chama O Poder da China. Cara, é um livro muito Não didático. conheço esse livro. Também Muito, não. muito didático. Tudo mostrando ali as principais potências da China, as cidades. Cara, é um livro muito gostoso, muito didático, que vai somar muito para a vida de todo mundo, porque o Brasil é um grande parceiro comercial da China. Então, tem a parte de petróleo também, tá? Tem a maldição do petróleo, que também é boa, mas o livro O Mundo à Venda, ele é gostoso para ler essa parte de petróleo também. Tanto o Brent quanto o WTI. Maravilha. Maravilha. Mundo à Venda é um excelente livro. De fato. É, bom. Temos ou não temos, Marcito? Eu que te fiz essa pergunta, né, cara? Lógico que temos. Porra. Não, ao vivo. Ao vivo, pessoal. Ao vivo. Cara, falamos do 92, falamos do 302, falamos do 305, do 95. O preço tá aí, ó. Sambou pra lá, deslocou o preço a partir Foi no seu do ponto. 92, Foi no 92 que eu falei eu queria comprar. Olha lá. o fator sequencial E entrou. onde tá o preço agora? 99.
Mas tava no 302 na condição Tava de novo. 302. Você pode olhar pra casa, você volta alguns 30 segundos e tava no 302, 10 pontos. Teria comprado. E o fator sequencial entrou na compra, eu teria comprado. Cara, o fator sequencial no índice é excelente, tá? Pega isso pra vocês. No índio, por favor. No índio. É. O índio é o pai do Perrete. Então é isso, ó. Vai no 92,5 de novo. Juquira, para encontrar você nas suas redes sociais. Redes Milson sociais. Júnior, por favor. Milson Júnior. Wilson Júnior, Na verdade, vulgo... @ Juquira _. Tô ali no canal da Clear Corretora, a melhor corretora do Brasil. A minha casa não é XP, não, é Clear, tá? Mexe com Mas, XP. A tua velho, casa você tá lá não- dentro da nossa. Você é nosso quintal, velho. Eu sou o quintal desses caras. Eu já passei nessa casa. Eu também, pô. Eu participo de todas elas. Não tem Eu jeito. tô na Clear todos os dias, ali de segunda a sexta, fazendo Morning morning call. call. E fechamento também? Fechamento também, eu e o Perrete, a gente reveza ali com a PAN e com o Kim. Massa. E também, atualmente, sou professor oficial da Nelogica. A Nossa. melhor plataforma. Não, achei que ele Não, fosse isso o eu professor do concordo. IBMEC. Eu achei que você ia mandar uma dessa aqui. Eu Sério? concordo com você, Juquira. Você ainda, inclusive, vai ter um lançamento de uma mentoria aí, não vai ter? A gente vai fazer uma mentoria em conjunto. Eu fechei tudo que eu fazia na área do educacional para trazer para a Nelogica. E a gente vai fazer uma mentoria em conjunto. E, na minha opinião, Lança quando? Vai começar, se eu não me engano, semana que vem. Domingo. Na verdade, domingo que vem já abre. Mas essa mentoria é específica para a pessoa, para o dólar, não? É pro dólar. Pro dólar. Específico pro dólar. Eu vou ensinar toda a parte macro. A gente não falou de indicadores, né? A gente não falou... eu vou estar... Não vai dar tempo, né? Eu acho que não vai dar Me tempo fala de uma subir. coisa. Por que tem aquele azulzinho no seu 92,5 aqui, ó? Porque é o VWAP. É uma coluna de anotação. Como é que tu não sabe que é Caramba. VWAP? Tá escrito um V ali, tô não vi que zoando. tinha, Tô tava- zoando, tava zoando. assim. Aqui tem VWAP, tem ajuste, Perfeito. que você consegue colocar, por exemplo, a máxima do dia. Suponhamos que você vai operar amanhã, a máxima do dia foi nessa região. Então você coloca Olha aqui. que massa. Passou um direto aonde? No 302, não foi? Então a gente vem aqui, ó o sinalzinho do direto. Se Juquira, liga. depois tu vai... Ó. Hã? Você vai me fazer isso aqui no meu aqui. Eu vou fazer. Passa o layout pra ele. É isso. Pra ele adicionar pros 333 que ele já tem aqui. Juju, muito bom, muito bom. Olha que legal. E o 92,5 Segurou de novo. era a VWAP, depois tinha... Por isso que eu perguntei. Isso. Tinha se tornou a VWAP, ou seja, o preço ponderado pelo volume. Lume. Ah, velho. É. Viva a análise técnica, Rapaz, viva o mercado financeiro. Tá vendo que a gente não pode ter preconceito. O cara Zero. que é Não do... pode. Cara, ó, esse aqui é um fator que literalmente me ajudou muito na minha vida, tá? Quem te faz um hate, geralmente é uma pessoa que tá abaixo de você, entendeu? Então, por exemplo, cara, o Twitter, o X, eu fico muito no Twitter, porque tem muita treta, por exemplo, de gestores, tanto dos Estados Unidos quanto também da Europa e Ásia, que eu tô ali só pra aprender. Eu também. Cara, os caras estão brigando. Peguei vários trades, por exemplo, em gás natural. Peguei trade em DAX, quando tudo aconteceu em relação à seca do Rio Reno. Os fundamentos das termoelétricas. Toda a parte ali, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Pegamos um puta trade em gás, puta trade em Brent. Cara, por quê? Eu tô vendo o Scott brigar com o Márcio. Brigar assim, discutir. Mas o petróleo Brent vai cair por conta do Nord Stream 1, que não sei o quê. Aí eu sei, opa, Nord Stream 1? Que é isso? O que é isso? Aí você vai começando, entendeu? Então, todo lugar onde que tem pessoas brilhantes discutindo, pra... Você olha pro macro, né? Eu olho pro macro. Vamos dar uma dica? Você que está no mercado financeiro e não tem Twitter, você está perdendo muita coisa. perdendo. Verdade. De verdade. As mentes brilhantes do mercado financeiro ali. não estão fazendo videozinho, story e imagenzinha bonita Estão lá no no X. Instagram. Eu gasto muito tempo ali, viu? Estão no YouTube. No X. Bons caras estão no YouTube, porque ele vai falar com você, vai se Isso. comunicar como nós aqui, Exato. você gosta, certo? Trazendo uma mente brilhante como essa. E estão escrevendo Racionais, os seus né? racionais ali, pá. Cara, é maravilhoso. Eu não sei quem seguir. Segue Scott, segue o Juquira e segue quem a gente segue lá, que já é um começo pra você. isso. E aí o que é legal, o algoritmo vai começar a te sugerir, vai aparecer pessoas que você nem segue e fala assim, caramba, isso eu gostei. Aí você clicou, já era, o algoritmo vai entregar, outro algoritmo entrega. Cara, é maravilhoso. Eu Exato. adoro o Twitter. Cara, tudo que eu aprendi... Os melhores traders que eu conheci lá. Pois é. Então, toda a parte de China, Ásia, Europa, cara, eu sei que a gente tá com o tempo corrido, mas tem que falar isso, porque essa parte aí, igual você falou, aonde eu conheci esses caras e o que esses caras já me proporcionaram sem eles me conhecerem, mas o Juquira tá fazendo o quê? Tá na humilde ali, ó. Eu não tô lá dando minha opinião. Tá aprendendo. Tô aprendendo, Tá absorvendo. E olha, Sabe a gente ler tem um porque tem um pouquinho de tradutor na bagagem, hora. né? É, A sim. gente tem um pouquinho de Sim. bagagem, né? Sim. Sim. Então, a gente não vai ficar dando pitaco. Então,
Teve uma mente brilhante, não vai retear não, meu querido. Vai lá aprender com o cara. Se eu falei alguma groselha aqui, tira isso e pega a parte boa que a gente falou. Perfeito, Juquira. Obrigado por estar aqui. Eu que Obrigado agradeço por ir lá vocês. do Goiás. Torcedor do Cuiabá, mentira que ele fez aqui, né, Márcio? Flamengo. Vamos. Muito obrigado, velho. Vamos Galera, para quem curtiu o programa, né? Compartilhe para os seus amigos. Para quem não curtiu, compartilha para os inimigos. Exato. Vamos que vamos. E deixe o seu like, é muito importante pra gente. Abra sua conta aqui na XP. Ou, se você é seguidor do nosso querido Juquira, abra na Clear, mas faça parte desse time vencedor. XP. Exatamente. E se abrir na Clear, inclusive, tem um Close Friends gratuito comigo e que, de fato, a gente faz o quê? O tempo todo, assim como vocês fazem um excelente trabalho ali, eu também levo informação somente ali para quem é da nossa casa. É Clear isso aí. Corretora. E não deixe de se inscrever no Game Class, que é a nossa mentoria gratuita com todas essas personalidades aqui. Tá no link abaixo, se inscreve lá, que logo o Juquira vai também ensinar lá com a gente. Você Com tá na agenda já, Tô sabia, né? dia 11. Olha lá, dia 11, agora, semana que vem? Olha aí. Então Terça-feira. pronto, tá saindo domingo, hoje é domingo, que você tá vendo Terça-feira. aqui. Terça-feira, já se inscreve que você vai estar lá. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado, Marcião. Muito Valeu, obrigado, Juquira. valeu, Juquira. Vamos que a gente tá correndo, Obrigado. o pessoal precisa gravar. Vamos que Até vamos. a próxima. Valeu. Valeu.